Som teste, retorno. 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 Ó, então aqui ele está sendo gravado. A gravação do Zoom, ele demora aqui, se eu não me engano, ele demora umas 2, 3 horas depois que termina para ele processar, tá bom? Ele demora um pouquinho para processar. Deixa eu ajeitar meu microfone, senão vai ficar na frente. Para não ficar na frente aqui, ó. Demora para processar e processado vai estar na plataforma, no máximo até amanhã. Você já tem acesso aqui a todo o material, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês ir anotando as dúvidas para o momento que eu fizer pausas aqui, encerrando temas, e a gente possa fazer perguntas, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Share, ok. E aqui na tela, quando eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou olhando aqui para as mensagens aqui, tá bom? Estou olhando para vocês aqui, estou olhando para as mensagens. E todos estão vendo a minha tela, né? Show, show de bola. Então vamos lá. Essa masterclass, o objetivo dela é eu demonstrar para vocês como aumentar a sua chance de passar na prova em até 80%, tá? Com base no que eu tirei esse número? De outras turmas que eu fiz com empresas que contrataram exatamente esse serviço, tá? Me contrataram exatamente para eu preparar elas para a certificação, tá bom? E por que que alguém se prepara para uma certificação, tá? Primeiro, a certificação é paga, né? Hoje o dólar aí, acima de R$ 6, comercial, enfim, mais IOF, você vai pagar aí uns 620, 650 cada tentativa da prova, tá? Então você ir despreparado é, é jogar dinheiro fora praticamente, tá? Então eu me preparo para uma prova dessa. Não vou ali direto fazer sem ter certeza que eu vou passar ou ter certeza que a minha chance de passar é muito grande, tá bom? Então, aqui, ó, agora que eu vi que eu escrevi errado aqui, certificação, então, uma gaguejadinha aqui, né? Então, eu vou passar para vocês o roteiro que eu utilizei aqui, validei com várias pessoas, tá? Para ser o quê? Um profissional diferenciado. Esses dias eu fiz uma estimativa ali, peguei ali umas 50 pessoas, uma taxa amostral no LinkedIn, que trabalha com Power BI. Eu vi ali que de 3 a 5% somente tem uma certificação igual a essa, tá? Hoje em dia, gente, tá bem mais fácil de tirar do que antigamente, tá bom? Tendo uma certificação, você é um profissional diferenciado. E eu vou explicar algumas coisas aqui que vocês vão ficar felizes de terem entrado aqui nesse curso aqui hoje, tá? Nessa Masterclass. E primeira pergunta, né? Por que que eu não fiz ela aberta gratuita? Porque a ideia dela é fazer aberta gratuita. Também ia ficar tanta gente fazendo pergunta que não estava realmente interessado, que aí eu ia atrair um público que eu não, que não fosse meu público-alvo, tá? Então, o que que eu queria com essa Masterclass? Atrair pessoas que realmente estejam dispostas a entender como funciona o processo e realmente a tirar essa certificação, tá? O que que eu quero com isso depois? Eu vou explicar depois no final para vocês, mas eu gostaria de um depoimento de vocês. Por quê? Para que mais pessoas vejam que esse método funciona, tá? Porque hoje a gente está na era da prova social. Então, poxa, mas se a pessoa vê que alguém fez e deu certo, aí ela acredita e tem mais coragem.
Então, vocês foram muito corajosos aí de ter entrado aqui sem nenhum depoimento aqui, né? Foi só o que eu falei. Tive outros depoimentos, mas como era de empresas, eu não posso. Eu nem colho esse tipo de depoimento, tá bom? Eu também nem sou muito de colher depoimento, mas a gente tá numa época que as pessoas precisam de provas sociais ali para isso, tá? Quem aí veio pelo LinkedIn? Acho que todo mundo, né, veio pelo LinkedIn ou por pesquisa no YouTube, alguma coisa assim. Escrevam para mim aqui no chat de onde que vocês é, ficaram sabendo aqui dessa Masterclass. Legal, LinkedIn, a Thaís. O Salvador, pelo meu curso, boa. Acho que a Fabi também, pelo meu curso, né? Que tem o curso lá de Power BI, Power BI Start. LinkedIn, legal. Muito bem, muito bem. E assim, gente, de verdade, a minha meta é que vocês se certifiquem, tá? Então vamos lá. Então, depois lembrando aqui desse. O Emir veio pelo Simples, legal. É esse material que depois vocês vão receber, tá? Eu vou cadastrar vocês na plataforma, vão ter acesso. Lembrando que não compartilha com ninguém, tá bom? Isso aqui foi um investimento de vocês. Quem realmente está interessado, investe, tá, gente? Então, às vezes o pessoal, passa para mim dar uma olhada. Não faça isso, tá? Valorize o seu investimento. Então, vamos lá, falar um pouquinho da minha carreira aqui, bem rapidamente, tá? Esse é o meu LinkedIn, para quem não se conectou comigo ainda. Eu sou consultor de BI, né? Uma área de Big Data. Na mesma empresa, aí eu tô há 5, 6 anos, que é uma Big Tech, então eu tô onde eu gostaria, tá? E tô fazendo o meu melhor para manter, né? Às vezes mais difícil que você conseguir algo é manter, né? Fundei a Go Powers aqui, treinamentos em 2018, focado em treinamentos de Power BI e Excel. Depois eu dei uma pausa com Excel, somente Power BI, né? 2018, analista de BI Sênior. 2012 até 18, eu trabalhei ali como analista de sistemas. Depois eu migrei para BI também, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. 2020, uma pós-graduação em BI e Analytics pela PUC. E a minha graduação inicial era um bacharel em sistemas de informação. Tá bom, alguns destaques aqui, né? Trabalha com dados desde 2007, ali com Excel. Power BI, eu vou ali da arquitetura, da visualização do dados, DAX, M, modelagem, até o X e UI, né? Então, me especializei ali em todas as esteiras possíveis dentro do Power BI. Inclusive, faltou aqui o serviço na nuvem, né? Administração do Power BI também. Outro destaque aqui, em 2018, eu gravei o primeiro curso de design de dashboards na Udemy, tá? Hoje ele está bloqueado lá para novos alunos, tá? Lá em 2020, essas provas eram em inglês, tá? Que era o exame de PL não, 70779, 778, visualização de dados com Power BI e Excel, né? Eram duas provas diferentes, tá? Para ganhar esse selinho aqui, ó, bonitinho, de profissional certificado pela Microsoft. Me cadastrei, participei do processo lá para ser instrutor certificado também. Depois eu vou explicar o que que é ser um instrutor certificado. Fiz a prova, antigamente chamava de DA100, depois eu fiz a PL300 também. Passei nelas, né? Mas a última ativa é essa daqui, PL300. Fiz a de Power Platform Fundamentos e Azure Data Fundamentos de dados. Essa certificação aqui, ó, Business Intelligence Foundation, tem um vídeo lá no meu canal que eu ensino como tirar ela gratuitamente pelo CertProf, tá bom? Pois, se tiver interesse, acessa meu canal lá. Meu site é o Go Powers, né? Treinamentos corporativos, é um dos meus focos, tá? Que eu mais gosto de fazer também, fechar uma turma ali com a empresa e passar um final de semana, alguns dias na semana. O meu modelo é presencial. O que eu mais gosto é ir lá na empresa, conhecer, tomar um café. Esse é o modelo que eu mais gosto, tá?
Então vamos lá. Treinamentos ministrados aqui, eu tenho que atualizar, esse número é um pouquinho maior, mas já tô com mais de 1.600 alunos treinados aqui, só em plataformas, né, na Udemy ou alunos. Esses alunos aqui são em turmas ao vivo, igual eu tô fazendo com vocês aqui, presenciais também. Desde que eu comecei com o Power BI aí, mais de 12 mil horas de experiência. Então, uma experiência legal com vocês aqui, ó. Atualmente, o treinamento que eu lancei aí no ano passado foi o Power BI Start. Acho que o Salvador e a Fabi veio por aqui também, né? E aí, no finalzinho do ano, eu lancei mais um. Eu acabei esquecendo de colocar no slide aqui, que é o Power BI para visualizadores de relatório. Não é para vocês que desenvolvem o Power BI, mas é bom para vocês saberem instruir os seus usuários, tá? Se o usuário não sabe usar o Power BI, no final eles vão achar que é você que não sabe fazer o Power BI, tá? Ou a empresa não vai levar muito a sério porque as pessoas não estão usando. Então, quando você entra numa empresa ali, você tem que disseminar a cultura de dados, né? Importante disseminar, ser uma referência dentro da sua empresa, para seus colegas ali de trabalho, e treinar para que eles utilizem o Power BI ali também, tá? Não seja daquela galera lá que o pessoal fala no YouTube lá, né? Que você fez um dashboard, você tem que fazer o dashboard tão perfeito que ninguém precisa ter dúvida, né? Esqueça isso, as pessoas vão ter dúvida. Então, treine as pessoas. Então, esse outro curso foi focado nisso. Legal. Então, vamos lá, vamos falar aqui sobre a área de dados na mídia, tá bom? Aqui, essa pesquisa aqui de 2021, né? Que tinha uma estimativa aqui que profissionais da área de dados cresce 500% e salários chegam a 22 mil, né? Aqui é um hypezinho, tá? Que é para chamar atenção no 22 mil, porque eles colocam ali do estagiário até o gerente, né? Esse é um salário até 22 mil, no caso é de gerente. Um post que eu fiz, eu acho que foi na sexta ou no sábado, no LinkedIn ali também, é o quê? Vagas internacionais. Hoje, uma vaga internacional, sabendo falar inglês, é óbvio, são raras as vagas que exigem o mínimo de inglês, tá? Mas uma vaga aí em inglês aí tá pagando a beira de 25 a 30 mil reais aí para iniciante, tá, gente? E certificação é um grande diferencial para fora, principalmente se for uma empresa de consultoria, tá bom? Então, trabalhando para fora, chega aqui nos 15, 20 mil aqui, um júnior, pode chegar um júnior, tá, gente? Um júnior pode chegar esse salário aqui trabalhando para fora. É, um relatório aqui do futuro do trabalho de 2023 do Fórum Econômico Mundial aqui, relacionado aos empregos, né, que estavam com alto crescimento, tá? Então, dados estava aqui em 23, três posições, né? AI e Machine Learning especialistas, né? Acaba sendo dados, né? Não é o foco nosso aqui, mas analistas de BI e analista de dados e cientista de dados, terceira e sexta posição. Aí, essa semana saiu o relatório de 2025, tá? Falando aí os, os empregos aí com mais alto crescimento até 2030. Então, teve uma atualização aí. Isso é baseado em pesquisas, tá? Em respondentes aí ao longo do globo. Então, depois vocês podem salvar isso aqui e pesquisar para ter mais detalhes, mas eu trouxe o mais importante para vocês aqui, ó. Continua, né? Hoje a gente está numa era aqui que cresceu muito Big Data. Quem que trabalha com Big Data? Engenheiro de dados, né? Data Warehouse é especialista aqui. Então, analista de BI, pode tocar isso aqui bem legal. Um conhecimento básico de engenharia ali também. E aí, analistas cientistas, não é que caiu para 11ª posição, é que eles aumentaram aqui a quantidade de cargos, né? Antigamente eram 10, top 10, agora top 15, enfim. Então, o que que tomou conta aqui, né? Fintech, que subiu bastante aqui, e AI, Machine Learning especialistas aqui, tá? Entrou analistas de UI e UX designers aqui, experiência, interface com o usuário, tá? É bom estar sempre atento. Analista e cientista de dados. Opa, fiz errado aqui, ó. Cientista de dados serão as posições mais relevantes no Brasil até 2030, indica a pesquisa. Isso eu concordo muito com vocês, tá?
As empresas precisam de pessoas que analisam dados. A melhor ferramenta para analisar dados hoje, na minha opinião, é o Power BI, tá? Existem muitos profissionais no mercado. Vocês concordam comigo? Hoje a galera faz um curso na Udemy ali de R$ 29 e já está participando de processo seletivo. Se vai passar, é uma coisa, né? O que que conta muito? A experiência anterior também, tá? Mas tem muito profissional, gente. Tem muito profissional migrando de área. Tá vindo para cá engenheiros, até advogados estão migrando para a área de dados, tá? Então tem muito profissional. E aí, nesse mercado enorme, como se diferenciar? Então vamos lá. Isso aqui são pesquisas aqui que eu tirei do site da Microsoft, tá? Falando que o quê? Ah, como se diferenciar, né? Certificação é o tema principal que a gente está trabalhando. Funcionários certificados recebem 15% a mais que aqueles sem certificação, tá? Então já é um bom motivo para pedir aumento. Ó, sou certificado pela Microsoft. Por quê? A empresa vê que você é um profissional valorizado, diferenciado, ou ela te dá aumento ou ela sabe que vai te perder para o mercado, tá? Isso é fato. Quando você é certificado devido à carga de estudo que você tem ali, né? Os profissionais se consideram 90% mais produtivos e 60% mais eficientes, tá? 61% dizem que foram promovidos, tá? Não é uma garantia, não tem como garantir, depende muito de cada empresa. Mas você trocar de empresa é uma promoção também, tá? Promoção de salário, né? Esse é o jeito atual mais rápido de você aumentar seu salário, é trocar de empresa. Se a sua não te promove, né? E aí, vale a pena? Cinco principais motivos que você deveria obter uma certificação. Você está preparando seu caminho para um salário mais alto, expandindo o seu conhecimento técnico, que é importante, aumenta a sua satisfação no trabalho, porque você é um profissional diferenciado, credibilidade, né? Pô, o cara que é certificado falou, então vamos ouvir, né? E aí você domina aquela tecnologia, certo? Aqui é outro informe aqui da Pearson VUE aqui, mas é mesmo da Microsoft, tá? Bem parecido, é redundante. E aí, gente, grava uma coisa na cabeça de vocês. Por isso que eu até comentei no começo lá que eu não fiz gratuita essa live, essa masterclass, porque eu queria gente que realmente quisesse investir nisso, tá? Então, certificação é investimento. É investimento para você, tá? É um selo que você tem ali que atesta a sua qualidade, né? Exemplo, você compra um produto, tem um selo do Inmetro. O aquele selo significa? Que ele está atestado a qualidade mínima para aquilo que o produto foi proposto, né? Então, a regra de ouro da preparação. Aí a gente já vai começar aqui entendendo algumas coisas, tá? Regra de ouro da preparação. Você precisa ter essas três aqui. Não tem como fugir, tá? Então, é experiência. Não tem como você fazer uma prova, qualquer ela que seja, sem o básico da experiência, tá? Você tem que aprender a ler a documentação, tem que aprender a usar a documentação. E você se prepara também com simulados, saber como se preparar com simulados. E aí eu vou mostrar para vocês as opções que a gente tem hoje. Então, pronto para fazer a prova com maior chance de passar. Você tem experiência prática com o Power BI, tá? Estudar a documentação oficial, vou mostrar para vocês também. Praticar com simulados. Simulado, a gente tem duas categorias. Então, gravem aquela frase: certificação é investimento. Existem simulados gratuitos e simulados pagos, tá bom? Existem colas na internet? Existem colas. Mas a chance de você pegar uma cola lá, o pessoal chama de dump, né? Você pegar uma cola e essa cola vir com a resposta errada é muito grande. Por quê? Porque o cara deu um print lá, só isso, deu um print da pergunta. E a resposta qual que é?
E aí eu vou passar com vocês também o básico de perguntas, tá? Algumas perguntas, não é que é uma pegadinha, mas é interpretação, tá? E isso que o simulado ajuda você. Saber interpretar alguns pontos daquelas perguntas. Eu vou repassar algumas com vocês aqui também. A trilha. A trilha. Então, essa é a trilha que a gente vai ver nos slides aqui, tá? Então, esse é o método que eu passei, gente, com muita gente que foi o divisor de águas. E aí, a primeira pergunta: eu preciso fazer todas? Tem algumas que são obrigatórias e algumas dependem do seu conhecimento atual, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, ó, tem uma meta clara. Comece agendando a sua prova, né? Vai ter um módulo aqui que eu vou ensinar vocês a agendar a prova, tá bom? E dicas para fazer prova de casa para não ser desclassificado. Todas eu fiz de casa, todas, todas. Cursos oficiais, revisar a documentação, fazer laboratório, fazer simulado. É basicamente essa escadinha aqui, tá bom? Aí aqui, só para entender o nível das certificações, a gente tem o nível 1 estrela, 2 estrelas e 3. Esse é o atual, 2025, tá? Que é o quê? É o fundamental, associado, fundamentos, né? Associado, e o expert. Esse fundamental, fundamentals, são provas mais básicas, tanto que elas nem precisam ser renovadas, tá? Conhecimento básico mesmo. São até algumas que eu recomendo começar, se for o caso. Poxa, eu tenho dinheiro para investir só em uma? Vai na do Power BI. Poxa, eu tenho mais dinheiro para investir? Faz essas de fundamento primeiro, que são bem mais simples de passar, tá bom? A do Power BI já está nessa categoria aqui, ó. Microsoft Certify Associate, 2 estrelas, tá bom? E o Expert, geralmente você tem que ter um conjunto de provas, tá? Tem que passar no conjunto de provas para você adquirir o selo de Expert. Do Power BI, essa é a trilha de todas as certificações. Eu quero fazer todas as certificações relacionadas a Power Platform, por isso que é PL, tá? Que é de Power Platform. Eu tenho aqui a Fundamentals, que é PL 900, que ela passa um pouquinho de Power Automate, Power Apps, Virtual Agents e Power BI. Essa daqui é muito simples, gente. Muito simples mesmo. Só com simulado você consegue se preparar para ela. Só com simulado, tá? Não precisa de tanta prática no caso, né? Essa prova aqui, PL100, era de Power Apps exclusiva. Ela foi removida, tá? E ela virou aquele Applied Skills, né? Então não está mais disponível para fazer essa prova. As certificações estão em constante movimento, tá? Essas daqui são focadas aqui em consultor funcional, tá? De Power Platform, consultor funcional. E aí você tirando essas duas certificações, quer dizer, uma dessas, você já pode fazer essa prova, que é Expert. Essa é de Power Automate, voltada a RPA, tá? Que é Robotic Process Automation, automação aqui de processos. E essa é a do Power BI. Tem algum pré-requisito nessa do Power BI? Não tem, tá? Então, para essa aqui, por exemplo, é a única que tem um pré-requisito. Para Power BI, não tem. Se tiver dinheiro para investir, faz essa primeiro ou faz depois. É uma prova bem legal, tá? Mas não tem o peso igual ao do Power BI. Então, como eu falei, se puder, faça do Power BI. E aí a gente já começa aqui nos slides aqui, já vou abrindo para vocês os links. Deixa eu só abrir um link limpo aqui, explicar para vocês como funciona. Então, esse slide, gente, por favor, não compartilha com ninguém, porque é um material que eu atualizo ele já faz uns 4 anos, tá? No começo eu fiz para me ajudar aqui, para eu sempre lembrar do que eu tinha que fazer, e depois eu fui compartilhando com algumas equipes, tá bom? Equipe da empresa que eu trabalhava e outras empresas que me contrataram para preparar a galera para certificação. Nesse primeiro link aqui, ó, o que que ele abre para a gente aqui, ó? Deixa eu só fechar essas outras paradas aqui. Ele abre o mapa da certificação aqui, ó.
o mapa. Então, todas as certificações hoje de grande peso estão aqui. O Power BI, ele saiu aqui de Business Applications e veio para cá, ó, Data and AI, Data e Inteligência Artificial. Tá aqui, ó, Power BI, Data Analyst Associate. Só que esse cara não mudou o nome ainda, tá? Então, provavelmente esse ano, eu imagino que vai mudar o nome, tá bom? Qual outras provas aqui que estão associadas ao Power BI, por exemplo? O Fabric, né? O Fabric. Tem algumas coisas ali do ambiente do Power BI, mas é um novo ambiente que eles lançaram. Aqui a PL, cadê aqui? PL 900. PL 900, que tem o Power Platforms Fundamentals. Tinha mais uma aqui, mas eles removeram também. Tinha mais uma que eles removeram. Até queria fazer ela, mas não tinha muito sentido eu fazer, então removeu. E todos aqui são links, tá? Então, vou deixar até aberto aqui do Power BI. Depois eu vou fazer alguns comentários aqui para vocês. Página oficial aqui para você conferir se tem pré-requisito, né? Você consegue conferir se tem pré-requisito. Como que você sabe que tem pré-requisito, na verdade? Você entra na prova, e olha aqui na visão rápida mesmo, ó. Aqui no caso não tem, tá? Pré-requisito. Como eu falei para vocês. Não tem pré-requisito, senão estaria aqui na capinha ou aqui, ó. Ó, qual que é o pré-requisito? Já já vou falar mais sobre a prova, tá? Entenda se você quiser fazer alguma trilha, né? Também. Opa, voltar aqui. Alguma trilha. Opa, volta. Por função, analista de dados, cientista de dados, tá? Como eu falei, certificação é investimento e o peso no seu currículo é muito grande, tá, gente? Eu vou até dar um exemplo aqui da vida real. Já teve entrevistas que eu fiz para outras empresas, né? Mesmo você estando trabalhando, às vezes você acaba fazendo entrevista. É que o pessoal dispensou de fazer teste, por exemplo. Ah, tem uma prova prática aqui. Não... Tem uma prova prática. Aí o pessoal técnico olhou, ó, o cara tem a certificação Microsoft. Por que que eu vou fazer uma prova prática nele? Não faz sentido, tá? Então, várias situações eu não precisei fazer prova prática aqui para participar de processos. Para vocês verem o peso da certificação. Verificar se a certificação está ativa, né? Então, se ela tiver a página ali, geralmente ela está ativa. Se ela não tiver ativa, ela vai ter um disclaimer ali, vai ter uma informação dizendo que não está e por quê, tá? Então, essa aqui é só para você entender aonde encontrar sua certificação. Ah, mas isso é muito óbvio. Sim, mas o óbvio precisa ser dito, tá, gente? E aí, seguindo aquela trilha, fazer um curso oficial. Todo mundo precisa fazer um curso oficial? Não. Depende do seu nível. Você que vai avaliar. Poxa, eu trabalho com Power BI já há 2 anos. Preciso fazer um outro curso? Não precisa, tá, gente? Não precisa. Mas, se quiser enriquecer o seu conhecimento, é uma boa, tá bom? E aqui eu dei várias opções, tá? Várias opções para vocês. A primeira, como eu falei, vai ter sempre algo gratuito e o pago, tá? E esse pago eu também não ganho nada, tá, gente? Eu só coloquei o link porque é o melhor que tem. Por isso, somente por isso. Esse ESI. O que que é esse ESI aqui, ó? Enterprise Skills Initiative aqui. O que que é esse cara aqui, ó? Não vai abrir aqui, é óbvio, tá? Mas ele é um site, é um portal de cursos gratuitos que você consegue fazer treinamentos oficiais, contanto que a sua empresa ela tenha um vínculo com uma conta grande da Microsoft. Então, por exemplo, Claro, TIM, Ambev, Natura, Vivo, o que mais? Itaú, enfim, essas empresas grandes que têm contrato com a Microsoft, eles disponibilizam isso gratuitamente para os clientes, tá? São cursos ao vivo de qualidade, assim, excelente, que são os mesmos desses pagos, tá bom? Então, depois que vocês tiverem o material aí, vocês testam aqui se a empresa de vocês tem. Como que você sabe? Tenta entrar com o e-mail da sua empresa. Pode ser que ela tenha, pode ser que ela não tenha.
Às vezes a empresa nem divulga, então tenta entrar lá para ver se consegue, tá bom? Segundo, Microsoft eventos da Microsoft. Esses eventos da Microsoft varia muito em relação ao que a Microsoft quer focar em vender, em divulgar no momento, tá? Já teve um momento muito curto do Power BI tá aqui, gratuito, tá? Muito curto mesmo. E hoje não tem mais, tá? Mas eu deixei para vocês aqui para outras coisas. Então, por exemplo, é, eventos do Azure aqui, ó. Vamos ver se tem aqui, ó. Teve algumas pessoas que eu fiz mentoria, que eu indiquei fazer o do Azure, né? Porque era um pessoal mais voltado à infra ali, eu queria uma certificação, tá? Ó, aqui, por exemplo, Fabric in a Day, ensinando Fabric, né? Essa hoje é o foco da Microsoft, tá? E aí você pode pesquisar pelo código. Lembra do mapa do Azure lá? Então, vou pesquisar pelo código aqui, por exemplo, ó. Vou colocar em todos os eventos. E aí vou colocar aqui, ó, exemplo, PL 300. Esses eventos são ministrados por parceiros, tá? Ministrados por parceiros gratuitamente. Então, aqui, ó, AZ 900. Deixa eu colocar um tracinho aqui. Aí é claro que tem idioma, tem tudo, enfim. Deixa eu ver se tem alguma prova de 900 aqui, ó. Então, quando aparece aqui, ó, só tem treinamento em um dia. Quando aparece aqui, significa que ADP 900, Fabi, deixa eu ver aqui, ó. Tirar aqui, desmarcar todos. DP. Não, não tem não. E aí, geralmente, eu tiro o idioma, tiro tudo aqui, só pra ter certeza. Tá? Geralmente, a maioria é em inglês. Não, a ADP não tem. Mas, em alguns momentos, tem aqui, tá? Outro que pode ter aqui, ó, é Microsoft Challenge. Challenge. Uma coisa assim, ó. Planos de 30 dias, ó. Que aqui acho que não tem nenhuma. Então é legal vocês terem uma conta no Learn, né? Com uma conta Microsoft, vou explicar mais para frente aqui. E às vezes aparece um banner aqui, ó, certificação gratuita. Faça 30 dias e faça a prova gratuitamente. Eu já fiz uma dessa, tá? Umas duas vezes. Certificações novas eles colocam ali. Então nesse challenge, quando aparece aqui, você faz a leitura dos manuais por 30 dias, você ganha um voucher automaticamente para fazer a prova até 100%, tá? Eu vou deixar esse link com vocês, que esse acho que não tá no material, depois eu coloco lá. Mas focado em Power BI, raramente vai aparecer aqui, tá? Depois eu vejo se eu tenho mais algum link desse challenge aqui, beleza? Aí na K-Solution, por exemplo, como que eu sei que o treinamento é oficial? Quando ele tem um código, tá? Então eu entrei aqui na K-Solution. Cadê aqui, ó? Não é formação, né? Power BI, cadê aqui? Power Platform aqui, ó. Ver todos os cursos. Ó, engraçado não tá aqui o Power BI. Tá o Power BI aqui. Deixa eu pesquisar pelo código. Pesquisar Microsoft aqui, ó. Cliquei em Microsoft, em Infra, AI, informações Power BI. Vamos ver aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Então, ele vai estar pelo código aqui, ó. Power BI Data Analyst PL 300. Toda a formação oficial, prova, para prova, vai ter isso aqui. Então, eu já fiz curso aqui de certificação sem saber. Cara, se fazer um curso que você não tem um foco de certificação, não é legal, tá? Você não aprende muita coisa, porque o foco é em resoluções de perguntas, estudar o material oficial ali, enfim.
tá? Então, é um curso de 5 noites. Tem que fazer um orçamento para saber o preço. Eu não sei quanto tá, mas acredito que não esteja um valor alto mais, tá? Qual outra que tem aqui curso oficial? A Green, a Fabi aqui, a Microsoft Azure Data Fundamentals. Deixa eu ver aqui, ó. Não, também não apareceu. Estranho. Pode ser que o meu tenha algum filtro. Se bem que tá todos os filtros aqui. Se quiser, me manda o link que você achou aí, Fabi, que eu dou uma olhada. Pode ser que a minha conta aqui, não sei. Ó, a Green, ela tem um diferencial aqui, ó. Se você entrar aqui em categorias, cadê aqui, ó? BI Analytics, Power BI tá nesse, nesse conjunto aqui, depoimentos. Engraçado, não apareceu nada aqui. Conheça os cursos aqui, ó, e exames. Aqui dá para você comprar o curso e o exame, tá? O diferencial aqui. Dá para você comprar junto aqui o curso e o exame. O que é o curso e o exame? É o curso e já a prova, tá? E aí você tem que entrar em contato aqui e fazer o orçamento, tá? Pré-requisito aqui eles colocam ter ó, a PL 900, mas não precisa, tá, gente? Se tiver, é legal, mas não é um pré-requisito, tá bom? Então, o legal é isso. Você compra aqui, aí você ganha o exame. E o exame você pode fazer online ou no local, tá? Então, aqui são 6 noites, tá? Treinamento oficial. Quanto custa esses treinamentos, gente? A partir de 750, 800, depende aí da escola, tá? Outros parceiros oficiais. Coloquei o link aqui para vocês. O link bem completo. No Brasil são só esses, tá? Então, mostrei dois para vocês aqui, a Green e a Cacholution. Esses outros aqui, para ser sincero, eu não conheço, tá, gente? Então, não vou comentar sobre eles. Beleza. Mas eu tô buscando preço. Coloquei um extra para vocês, um que eu fiz, tá? O que eu fiz aqui, esse daqui, ó, da Udemy. Ó, esse da Udemy é basicamente o que tem nesses caras aqui, tá? O mesmo conteúdo, 7 horas e pouquinho, só que é em inglês, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Você comprou esse curso em julho de 2020, quando eu tava estudando pra prova. Esse eu fiz, eu recomendo. Qual que é o problema dele? É inglês, tá? Então, são aulas bem curtinhas aqui, ó, focadas em itens que caem na prova, tá? Então, preparando dado, modelagem. É uma boa revisão. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas eu trabalho com Power BI há 2 anos aí. Enfim. Mas é legal revisar, tá, gente? Então, curso é legal para revisar os conteúdos que você já tenha visto ou não, tá? E cobrir as arestas que faltam, tá? Então, são esses caras aqui. Tem do Learning aqui também? Tem do Learning. Ó, analista de dados, Microsoft Power BI. Que é isso daqui, ó. Toda vez que eu vou fazer vou renovar a certificação, eu acabo olhando aqui se eles incrementaram alguma coisa. Então, eu fiz a renovação agora em dezembro, se eu não me engano, eu fiz em dezembro. Tava tudo concluído, ó, mas tá vendo? 83%, ou seja, incluíram novos módulos. Então, isso que é legal fazer por aqui também. E aí você consegue ver o que que tá faltando para você completar aqui para se atualizar, tá? Então, por isso que o profissional é valioso, porque ele está sempre atualizado. Então, ele tem que sempre se atualizar, tá? Esse perfil do profissional é certificado. Bom, sobre isso daqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você pode abrir o microfone ou colocar no chat aqui, tá bom? Então, sobre curso, tranquilo, tá? Se você se sentir muito confiante, pode pular essa etapa, tá? Esse da Udemy aqui, se você vir nesse carinha aqui, ó,
que é o professor, o John David, clicar no perfil dele, você vai ver que tem uma versão em espanhol aqui, tá? Mas a própria Udemy já tem legenda, tudo. Eu fiz aqui em inglês, tranquilo, tá, gente? É que quando eu fiz a primeira prova também era inglês. E aí tinha um fator dificultativo na época, que era o quê? Eu tinha que estudar em português e em inglês. Hoje, se estudando só em português já ajuda bastante, tá? Um dos pilares lá é revisar a documentação oficial, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se você clicar na própria prova, na própria página da prova, né? Tá ali o link para vocês, ó. Ele já aparece para você aqui a programação do curso, tá? Que é a mesma coisa desses cursos que você vai fazer ali pagos, tá? E aí você vai ter a condição de fazer essa leitura do material. É importante, por quê? O que que é importante? Eu já vou explicar aqui já também. Já já eu explico aqui, mas só resumindo aqui, por que que é importante você revisar a documentação? Porque geralmente quando a gente trabalha com Power BI, a gente não executa tudo no Power BI, tudo que o Power BI tem disponível, a gente sempre faz aquilo que a gente sabe, ou aquilo que a gente já viu, ou aquilo que a gente está acostumado, ou aquilo que aquele projeto pede. Só que às vezes tem outros temas, outras formas de fazer, que na documentação você vai acabar revisando. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, revisar, tá? Se é algo que você já conhece, pula. Se é algo que você não conhece, salva o link, revisa depois, tá? Então dá uma passada ali na documentação para ver se tem alguma coisa que você não sabe, não domina, algum termo ou alguma tecnologia diferente, tá? Aí uma dica extra aqui, tá? Se quiser, se não quiser, não tem problema, mas é revisar a documentação em inglês, tá? É obrigatório? Hoje em dia não é obrigatório. Mas por que que eu faço isso? Porque tem alguns termos na prova que tem uma tradução meio diferentinhas, tá? Aqui o link direto para documentação, tá? Você ganha XPs aqui. Só lembrando que esse portal do Learn, você tem que estar logado e você tem que usar uma conta Microsoft, Hotmail, live.com, Outlook, alguma coisa assim. Não use o e-mail da sua empresa. Por quê? Porque se você sair da empresa, você pode perder todo o seu histórico aqui, tá? Então, crie uma conta Microsoft só para isso, tá bom? Ah, mas eu tenho um Hotmail, eu tenho um Live, alguma coisa aqui, Outlook. Se você tem acesso a esses e-mails, tem as senhas, tranquilo, pode usar eles mesmo, tá? Se não crie, não dá para usar um Gmail aqui, tá? Não tem como. Tem que ser uma conta Microsoft. Feito? Então, esse vídeo aqui mesmo, depois revejam esse vídeo e façam anotações, tá? Dos pontos que vocês precisam fazer. Esse é um importante, que é o quê? Você se inscrever com um e-mail que seja da Microsoft. Se inscreva ali no Learn, tá? Então, aqui é uma dica extra, revisar inglês não é obrigatório, tá? Para essa prova, tem um livro também. Esse livro está disponível na Amazon, tá? Deixei o link aqui para vocês. É o livro oficial do Daniel Masluk aqui, que ele é basicamente a documentação da Microsoft, só que mais completo e com mais explicações, tá? Então, é uma dica extra também. Boa, boa. Ó, o Ivo colocou um link ali, ó. Esse que eu acabei de mostrar para vocês ali mesmo. Então, esse livro aqui tem milhares de páginas aqui. Então, só para quem tem o perfil de ler mesmo, tá? Tem um perfil de ler, acho que ele tem 224 páginas. Eles escrevem, são materiais autorizados pela Microsoft, tá, gente? Não é qualquer coisa, não, tá? Então, quando eu fiz, também eu li. Achei bem legal a leitura desse livro, tá? Então, eu deixei aqui como um extra, não é obrigatório, tá bom? O que mais? Próximo item da trilha aqui, ó. Preciso fazer a trilha sugerida completa? Como eu mencionei, não, né? Precisa fazer ela completa. Faz o que tá faltando no seu conhecimento, tá? Mas um importante que eu recomendo é o quê? Fazer
a leitura da documentação ali, que é o guia de estudos ali, até que o Ivo compartilhou aqui. Deixa eu ver se é o mesmo que eu coloquei, ó. É, essa página eu vou mostrar para vocês depois, é que eu deixei ela em outro lugar. Não vou fazer a leitura dela agora aqui, não. Não vai fugir do tema. Deixa eu ver se tá na sequência aqui, ó. Aí que eu falei, depende da onde você tá e do seu nível de experiência e conhecimento, tá bom? Depende. Então aqui, ó, habilidades. Ó, já abri já esse link que ele mandou aqui, ó, tava na sequência. Habilidades aqui, um relance aqui dessa página que eu acabei de abrir para vocês ali que o Ivo comentou, mas tá aqui o link também, tá? Então, de 20 a 30% é preparação de dados. Depois, modelagem, visualizar, analisar dados e gerenciar. O que as pessoas mais pecam, mas não é por falta de saber, de conhecimento, é falta de oportunidade, que é o quê? Gerenciar e proteger o Power BI. Por quê? Porque geralmente na empresa você tem uma conta Pro, mas você não é o admin. São raras as pessoas que são admin da conta, tá? Eu, por exemplo, tive que estudar muito de admin. Tanto na empresa que eu peguei uma galera que era de TI e comecei a dar dicas para eles da questão de administração do Power BI. Só estudando pela documentação. E aí eu tive uma conta do Power BI Pro também, habilitei lá e comecei a fazer esses testes, tá? Acho que eu não coloquei na documentação aqui. Para você habilitar o admin, eu fiz um vídeo aqui. É o vídeo mais completo que vocês vão encontrar no YouTube. O vídeo mais completo que vocês vão encontrar no YouTube sobre como criar uma conta gratuita de Power BI. Só o material dele que está disponível, eu acho que para quem fez o curso de Power BI Start, ele que tem os slides, tá? Esse vídeo, eu estou ensinando como você criar uma conta corporativa gratuita, ativar o admin, tá? Então, vou deixar para vocês aqui. Salvem esse link. Exatamente, Thaís. Seria a parte de workspaces, acessos. Contém o RLS nesse conteúdo, tá? Mas é muito mais que isso. É como que você libera o ambiente, como que você prepara o ambiente, tá? Para usuários. E as perguntas que caem na prova não é assim, por exemplo, qual que é o melhor, qual que é o ambiente correto? A, B ou C? Não. Qual é o ambiente mais rápido para uma migração? Todas as perguntas estão certas, todas as respostas são certas. Só que dependendo da pergunta é o quê? Qual que é o mais rápido? Qual que é o mais barato? Tá? Então são perguntas assim que você tem que conhecer para responder. A prova, ela tem 120 minutos. São 2 horas, né, mais ou menos. Deixa eu ver aqui até confirmar. Não, estava na outra página aqui, deixa eu ver. Se não me engano, são 120 minutos. E aí você tem em média ali 2 minutos por pergunta. Se você ficar muito tempo lendo, você não consegue fazer a prova, você não passa. A, a galera, quando eu fiz ali a primeira vez lá em 2022, eu tinha feito com uma turma, ó, 100 minutos aqui para concluir a avaliação. A maioria não passou por questão de não chegar até o final. Não foi nem de quantidade de acerto ou erro. Foi por não conseguir chegar ao final mesmo, tá? Então, tem que ter uma leitura ali um pouco acostumada com esse tipo de prova, tá? Aí nesse link, aqui embaixo, é o conteúdo completo do que cai na prova. E aí o que que é legal você fazer? Revisar aqui, né? E ele muda a cada 6 meses, ó. Então aqui de outubro de 24, é isso que eles estão pedindo aqui, tá? Então num relance é isso, ó. Preparação, modelagem, visualização e gerenciamento. Então, repassando com vocês aqui, ó. Preparar dados. O que que é preparar dados? Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Quem não entende como preparar dados? Identificar, conectar com fontes, né? Então, às vezes pode cair uma pergunta, como que eu conecto com SQL? Tá? Qual o conector correto para fazer tal coisa? Então, tem que entender de conector. Altere a configuração da fonte de dados, às vezes até por nível de privacidade. Diferença entre Direct Query e importar. Essa aqui cai muito, né?
como criar e modificar parâmetros. Então, se você já começou a ler aqui e falou, não conheço, nem sei o que que é isso, aí você tem que fazer um curso, tá? Curso oficial voltado à certificação. Não é um curso livre, tá? Não é um curso ali que nem, por exemplo, o meu ali. Não é um curso ali do YouTube, não é uma live do YouTube. É o curso direcionado à certificação, tá? Limpeza de dados, né? Estatísticas. Isso aqui cai em toda a prova, até no do Fabric que eu fiz caiu. Estatísticas das colunas, propriedade das colunas. Na do Fabric, que eu fiz em dezembro agora, tinha uma opção de você pesquisar no Learn aqui, ó, na documentação. Tinha um botãozinho lá para você dar uma coladinha. Era uma prova com consulta. A do Power BI eu não encontrei na documentação fazendo isso, ou seja, alguém tem que fazer para me falar. Tem uma consulta lá do Learn, tá? Então pode fazer. É prova com consulta? É. Mas e o tempo para você consultar? Você só vai consultar aquilo que você ficou em dúvida, né? Poxa, será que era esse botão ou esse? Aí você abre lá e consulta. Ah, para que que serve a função same period last year? Poxa, não lembro. Aí você consulta no Learn. Se você for consultar tudo, a prova tem acho que 60 perguntas. Você vai fazer, responder 20 só, né? Então aqui, ó, resolver inconsistências de valores, resolver erros de importação, transformação e carregamento de dados, selecionar tipo de dados apropriados, se é número, se é texto, se é data, criar e transformar colunas, agregar e agrupar dados, transformar linhas em colunas, converter dados semi-estruturados em tabela, enfim. E aí na parte de modelagem, configurar propriedade de tabela e coluna. Ó, na época que eu fiz não tinha isso, ó, dimensões role playing. Pelo termo agora que eu não tô lembrado o que que é o role playing. Vou ser bem sincero com vocês. O que que eu faço geralmente quando eu vejo algo que eu não conheço? Eu pego, copio e deixo num bloco de notas aqui, ó, nota mental, ver depois, tá? Porque a dimensão ela tem é o tipo SCD lá, né? Slow Change Dimension, né? Tem o tipo das dimensões. Agora o role playing eu não lembro agora. Cardinalidade de uma relação, criar uma tabela de data, uma decalendário ali, né? Identificar casos de usos de colunas e tabelas calculadas. Provas de DAX, né? Estatística básica, voltada ao DAX ali no caso, né? Medidas de agregação única, implementar medidas semi-aditivas. É bastante coisa. Mas revisando a documentação já ajuda bastante, tá? Isso daqui também é algo que pega. Otimizar o desempenho. Geralmente o pessoal que tem projeto mais básico acaba não precisando usar isso, né? Então, melhorar o desempenho identificando, removendo as linhas desnecessárias. Usar o Performance Analyzer aqui, ó, para saber se a consulta está pesada. Algumas perguntas de aprimorar o desempenho, tá? Então, por exemplo, vai ter uma pergunta lá. O que que é preferível? Você criar uma coluna calculada em DAX ou tratar no Power Query? O que que é mais rápido no desempenho? No Power Query, né? E aí a questão de criar relatórios, formatação de visuais, em qual eixo que eu coloco o valor para mostrar uma pizza, por exemplo? É uma pergunta muito comum. Formatação condicional, segmentação. Aqui eu acho que até assusta um pouco, mas é um pouco mais simples. Eu acho que a parte mais tranquila é essa daqui, ó, visualizar e analisar dados. Que cai muita coisa assim, por exemplo, ó, eu quero analisar algo numa linha de tempo. Qual que é o gráfico? De linha ou de pizza? De linha, né? Que tem ali uma análise de série temporal, né? Escolher modo de distribuição, assinatura e alerta de dados. Aqui, ó, já entra a parte que o pessoal geralmente não tem eh, tanto contato em gerenciar e proteger, que eu acho que deve ser o caso da maioria. Como que eu configuro? Como que eu dou um nome para o Workspace? Como que eu atualizo o aplicativo? Como que eu crio o aplicativo? Como que eu publico? Como que eu crio dashboard? O que que é um dashboard?
Dashboard não é o que você faz no Power BI, é o que você faz no Power BI Serviço, né? Isso que é um dashboard. Modo de distribuição, configurar assinaturas e alertas, promover, certificar o conteúdo, identificar quando precisa de um gateway, tá? Como que eu agendo uma atualização? Dá para agendar tal coisa? Essa dá, essa não dá? Aí atribuição de usuário no workspace, acesso ao nível do item, acesso ao modelo semântico. Aqui o pessoal deu uma exagerada aqui também. Aqui sim tem a questão do RLS, né? Segurança e nível de linha. Configurar associação de grupo, segurança e nível de linha. Rótulo de confidencialidade, isso é algo que pegou muito ano passado. As empresas até tiveram que se adequar, né? E aqui tá falando o que que eles mudaram aqui. Questão de nome, né? Ou incluíram aqui coisas novas, tá? Então, aqui tem um histórico aqui das alterações de conteúdo da prova, tá bom? E aí tem aquela questão dessas colinhas, né? Que o pessoal fala, compra um dump lá, um dump, né? Além de ser proibido, né? Que é uma cola, e você ter perguntas ali com respostas erradas, também você vai ter perguntas desatualizadas, tá? Então você vai estar estudando de forma não muito efetiva, tá bom? Nesse quesito aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vou seguindo aqui, então. É, outro pilar, outro pilar do estudo que ele vai completar a sua prática, geralmente são os laboratórios, tá? O que que é laboratório? É o curso, desculpa, não é o curso, é a prática feita dentro de um ambiente, tá? Então, a vantagem dos cursos oficiais é que você vai ter um laboratório para fazer. Vai ter um laboratório para fazer. Dentro dos cursos oficiais, você já tem um laboratório e prática. Ah, mas eu quero fazer de graça. Dá para fazer também. Uma opção aqui de laboratório pago é essa Courseware Store aqui, que você consegue comprar um laboratório, tá? Então, eu acho um pouquinho caro só aqui, mas enfim. E aí ele abre uma máquina virtual e tem o passo a passo de tudo que você tem que executar para estudar aqui, ó. Então, siga passo a passo. Abra uma planilha. Crie uma coluna. No caso do Power BI, né? Conecte tal tabela. Faça tal isso. Então, é guiado, tá? Então, é guiado. E pago, no caso aqui. Ah, mas eu quero gratuito. Tá, vamos lá. Se você fizer aquele curso, por exemplo, da Udemy, faça esses gratuitos aqui, tá? Que eu vou passar já já. O GitHub, esse link aqui, ó, dificilmente você vai achar na internet, tá? Abri esses dois links aqui já, ó. Esse daqui são as perguntas do laboratório. Então, às vezes não precisa do pago, né? Então, as perguntas do laboratório aqui, ó. Setup seu ambiente aqui, ó. Crie seu próprio ambiente. Configure o seu ambiente. Ó, as instruções estão aqui, ó. O que que é configurar o ambiente? Deixa eu pegar uma parte ali de, ó, otimizar o modelo. Ah, create e manage workspaces aqui, por exemplo, ó. Então, aqui tem um passo a passo aqui de você para você fazer, tá? Nesse outro aqui, ó, eu não lembro se tem o material aqui. Tem os materiais dos laboratórios, tá? Os laboratórios, esses pelo menos os gratuitos, eu recomendo fazer, tá? Então aqui tá as instruções e aqui tá os materiais do laboratório, tá? Então aqui, ó, Row Level Security. Consegue baixar aqui o que que foi aplicado, explicando, tá? Então aqui são os conteúdos do laboratório aqui. Aí tem, por exemplo, o 5, tem o A e tem o B, né? É basicamente o que você vai ver nos cursos oficiais. Cursos oficiais também, né? Fora o centro ser habilitado, ele tem que ser ministrado por um MCT, um professor, um instrutor certificado pela Microsoft, tá? Beleza. Aí, olha isso daqui, ó. Fora esses daqui,
Tem todos, fora ali os materiais ali, enfim. Acho que eu vou ter que tirar aqui do modo apresentação. Descartar aqui. Tem que tirar do modo apresentação para mostrar para vocês. Ah, foi errado aqui, peraí. Todos os links, cadê aqui, ó. Eu separei aqui para vocês, eu revisei toda a documentação só para separar para vocês. Aqui tem as bases de dados, tá? Se você quiser baixar na máquina aqui, as bases de dados do Power BI. Aqui, todos os links do Learn. Se você fizer ali a documentação do Learn, você já vai conseguir ver. Mas aqui eu deixei separado todos os laboratórios direto no link do laboratório aqui, ó. Tá? Então, o que que ele vai falar assim, ó? Carregando o laboratório, iniciar o laboratório. Ele vai abrir uma máquina virtual dentro do seu computador para você executar aquele passo a passo, tá? Então, se você tem um perfil de estudar mais sozinho, pode fazer por aqui, ó. Só não vou abrir aqui que ele demora um pouco, demora uns 5 minutinhos para abrir um outro computador. Aí você pode ficar logado ali por 2 horas. Aí nesse computador vai ter as instruções de cada laboratório, tá? Então, aqui como preparar dados, limpeza de dados, design. Não tem uma ordem certa, tá? Mas tem aqui o laboratório aqui, 8, 5, 3, 4. É os que estavam ativos lá no Learn. Criando medidas, inteligência temporal, segurança, experiência do usuário. Então, todos os laboratórios que tem lá no Learn tá aqui, tá? Os cursos da Training são certificados pela Microsoft? Olha, eu acredito que não. Deixa eu ver aqui. A Training pode ser um parceiro, mas para treinamento eu acho que não, tá? Training Escola, eu não lembro agora como que é o nome aqui. Training Education, é isso, né? Eu não lembro, tá? Mas aquela lista que eu mostrei, eu não lembro se tava lá, não. Deixa eu ver aqui. Certificações. É, só se a Training tiver outro nome, tá? Business Intelligence aqui, ó. Deixa eu ver. Treinamento em 24 horas. Assim, tem que ser um parceiro, né? Para a questão do laboratório. E tem que ser com um professor MCT, né? Então, se eles tiverem isso, é oficial ali. Deixa eu abrir de novo o link para responder essa pergunta aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Outros. Outros parceiros. Tem Fastlane, Green, Infomaker, MindWorks. Não tem training aqui, tá? Sendo bem sincero. Pode ser que eles sejam, mas provavelmente eles estariam aparecendo na lista aqui, tá bom? Eu faria com essas que eu tenho certeza que é certificada, porque professor tem que ser certificado, e o e aí você vai ter acesso aos laboratórios, né? Não é toda escola que consegue montar um laboratório, porque é a Microsoft que libera esse laboratório, tá? São máquinas virtuais ali para treinar, tá bom? Hum, Aparentemente aqui todo mundo pode oferecer esse curso, tá? Sendo bem sincero, mas que vai ser oficial, por isso até que eu trouxe ali no material para vocês, tá bom? Eu faria nesses que eu tenho certeza. Próximo pilar, simulado. Simulado. Existem simulados fake na internet, gente. Na Udemy tem muito simulado que o cara inventou ali. Eu até pensei em fazer um curso de simulado, mas eu vou mais atrapalhar as pessoas do que ajudar, então prefiro não fazer. O pago que eu recomendo é esse daqui, ó, da Measure Up. Tinha uma época que a minha empresa era vinculada, e aí eu podia testar. Eu estudei por eles e foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Então, por exemplo, aqui a Power BI Data Analyst é caro e é barato, depende. Por quê? Porque tem vários tipos de compra. Você pode comprar por um ano, você pode comprar por um mês, por 30 dias, tá? Então,
Depende muito aí como que tá a sua agenda. Você colocar na agenda aqui, ele fica barato, tá? Tipo, comprar por um mês aqui, ó. R$ 7. Sei lá, R$ 10 aqui dá quanto? R$ 60? Tá muito barato, né? Tá? Então tem que só conferir aqui quanto que é o tempo, tá? Você viu que eu cliquei aqui, apareceu alguns, né? Deixa eu ver se consigo colocar direto aqui. Category, Microsoft, Language, Practice Test, Language, só tem inglês, espanhol ali, Business Analyst, deixa eu ver, Data Analyst aqui, ó. Ó. Esse é antigo, né? Tá retired aqui, tá retirado. Então tem dois ativos aqui, ó. Não, esse é o DP600, é só o PL300, esse que tá ativo aqui, ó. Não sei por que apareceu aqui, try a free demo. Free demo, ó, tá vendo aqui? Ó, esse preço é por 30 dias, ó, 49, ó, 60 dias. Tem um modo aqui que você acessa uma vez só. E aí, o que é legal aqui, ó. Ele tem 175 perguntas. Não são as perguntas da prova. Senão era cola, tá? Se fossem as perguntas da prova, era cola. Só que você consegue testar ali se você consegue fazer as perguntas, quanto tempo você levou. Dá pra você testar o tempo. Dá pra você clicar num botão ali. E você ter a nota final ali também, pra você descobrir onde você acertou mais, onde você errou mais, ou seja, pra você saber o que que você tem que estudar mais ali pra finalizar a prova, tá? Que mais aqui que esse cara tem? E ele é um ambiente bem parecido com a prova mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí você pode customizar aqui quantas perguntas você quer responder. Tá? Bem legal. Ó, e é bem parecido com a prova lá da Microsoft, o ambiente, ó. E a maneira de você responder é bem parecida. Então, se você se habituar a responder por aqui, com certeza você vai tá mais apto aí para a prova. E aí você vê a nota final. O ruim é que ele é inglês, né? Mas se você instalar aqui o Google Tradutor, pode só passar o mouse aqui que ele traduz, né? Ó, eu quero traduzir essa frase aqui, ó. Ele já traduz e ainda dá ler para você, tá? Se tivesse uma coisa que eu falasse assim, ó, se você tiver pouco dinheiro para investir, invista nesse cara aqui, tá? Fora a prova, né? Tem o dinheiro da prova ali também, né? Não adianta não fazer esse cara e não fazer a prova. Invista nesse cara aqui que ele vai ajudar muito. Ele tem 175 perguntas ali que vai te preparar muito para a prova, muito, tá? Tá, aí eu quero fazer o gratuito. Agora a Microsoft liberou um gratuito aqui também, ó. Na própria página da certificação, tem o link ali também, ó. Tem uma demonstração de como que é o exame, tá? Tem uma demonstração. Então, demonstrando que aqui eu recomendo também fazer isso aqui, ó. O que que é essa demonstração aqui? São 10 perguntas, falando nada com nada, mas é como que o ambiente vai abrir para você, ó. Ele abre exatamente assim no dia da prova. Deixa eu dar até um F11 aqui, ó. Você vai ter que ler alguma coisa lá, concordar. Tem um tempo só para concordar lá, acho que é 5 minutos, tá? Ó, e aqui vai falar assim, ó, tempo de sessão. Isso aqui é só um demo, tá, gente? Sandbox aqui. Vai avançar aqui, ó. Então ele tá explicando o exame. No dia da prova, leia tudo, né? E aí iniciou o exame. Aí ele começa outro contador aqui, ó. Aqui ele deu 8 horas para testar isso aqui. Esse é o ambiente da prova, tá? Você pode clicar no botão e trocar para inglês, se você tiver alguma pergunta que você tá na dúvida da tradução, tá? Dá para ver o progresso do exame. Tem uma calculadora, não sei por quê. Do Power BI tem, mas é inútil. E aí que eu falei, no do Fabric apareceu um botão aqui para eu acessar o Learn, tá? Mas agora eu não sei quais que vão abrir. Então, quando contratar a prova, contrata em português, tá? Já vou explicar isso depois também. E aqui só mostrando como são as perguntas, tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode selecionar pergunta, você tem certeza. Essa eu não tenho certeza, coloca rever depois. Ou seja, depois que você termina a prova, tudo que você marcou como rever,
ele volta nelas para você responder, tá? Ó, que nem, por exemplo, aqui, ó, cuidados, ó, na prova. O erro mais comum aqui, ó. Você responder pela metade. Quais duas frutas fazem um ótimo lanche? Tem que responder duas. Então, quais as duas, né? Aqui, formas de responder. Esse é um tipo de forma que seria, por exemplo, step by step, passo a passo. Então, início, sei lá, início, esse cara aqui é início, esse cara aqui é início. Só para separar aqui, estante é office, mesa de ping-pong é office, sei lá. Essa tradução já tá estranha também aqui, ó. Tem a questão de fazer um intervalo, né? Mas eu não, nas que eu fiz, as últimas eu não testei, tá? Eu não sei quanto tempo ele toma. É, aqui, por exemplo, já tem um possível erro de tradução aqui, ó. Home, né? O que que é coisa de casa e o que é coisa de escritório. Você vê aqui, a tradução já falhou. Então, home, ele traduziu como início aqui, ó. Tá? Então, por isso que é bom dar uma revisadinha nos termos. Tem perguntas do tipo, como que eu faço um lanche, né? Primeiro eu coloco uma fatia em cima do pão, depois o picles, depois isso. Tô chutando aqui, tá, gente? Maionese, ketchup. Ó. Quais os 5 passos para fazer um lanche, né? E aí a ordem dessas perguntas também gera erro, tá? Então tem que responder quais os passos certos e qual que é a ordem correta. São um tipo de pergunta. Então são estilos de pergunta, né? Estilos de perguntas com imagem. Ó, você clica na imagem. Do Power BI não tem muito. Só qual botão que eu clico para tal coisa? Ah, clica nesse. Tá? Outro aqui, por exemplo, função DAX, né? Aparece muito a DAX assim, ó. Como fazer uma forma para calcular o total de vendas de tal país? Ah, primeiro é calculate, complete, né? Depois você usa uma maçã, depois você usa tal coisa. Tá? Só um exemplo aqui. Então, esse cara é legal para você entender aqui como funciona o ambiente da prova, tá? Prova é exatamente assim. Mas esse não é o simulado ainda, tá? Vou voltar aqui, ó. Aí, esse sim é a avaliação prática, o simulado, ó. Esse simulado, quando você começar aqui, esse é o gratuito, tá? Esse é o simulado, quando você começar ele, não pare ele, tá? Siga até a última pergunta e vai estudando. Uma dica que eu dou, que eu faço, copia esse cara para um Word, copia a pergunta, a resposta certa, tá? Primeiramente, você faz todo ele, ó, para saber onde que você está faltando, onde que você precisa ver mais conteúdo, né? Mas depois você salva no Word e vai estudando por ele, muita coisa, tá? Então aqui, ó, você planeja obter dados de um conjunto de dados Power BI de um arquivo simples. Você precisa selecionar um local para os arquivos. O local deve fornecer capacidade de configurar a atualização agendada para o conjunto de dados usando credenciais do Microsoft 365. Quais dois tipos de localização você deve recomendar? Aí tem as formas de você identificar aqui a pergunta, né? Atualização agendada, tá? Local por arquivo. Arquivo local não dá para você agendar, né? Então, quais os dois tipos aqui no caso? OneDrive for Business, conta pessoal do OneDrive aqui também, né? Pode ser o SharePoint aqui também, tá? Só que aqui tá falando site, aí já fiquei na dúvida aqui, tá? Então aqui, ó, verifica a resposta. Ó, resposta tá correta, essa tá incorreta. Conta pessoal do OneDrive. A conta pessoal do OneDrive dá para você colocar o arquivo, tá? Então por isso que tem que interpretar bem as perguntas. Dá para fazer atualização agendada no OneDrive? Dá. Só que aqui, ó, usando credenciais do Office 365, dá também. Arquivo simples, selecionar o local para os arquivos. Isso aqui para mim tá certo. E o SharePoint também. Tá? Só que aqui, como falou site de equipe, eu falei, pô, o site geralmente eu não armazeno arquivo, né? Eu uso o SharePoint como armazenamento lá, né?
E aí você vai entendendo aqui, ó, por que que a resposta está errada, por que que ela está correta, tá? E aí é legal fazer os simulados, né? Mais uma vez, para saber o que está faltando ali para você estudar. Você precisa fazer alterações em sua fonte de dados. Quais as três alterações compatíveis com as configurações da interface de dados com o Power Query? Cada resposta correta representa uma solução completa, uma parte da solução. Você precisa fazer alterações em sua fonte de dados, né? O que que você pode selecionar aqui, ó? Aqui eu tô, nem vou prestar atenção em ler aqui, tá? Mas, sei lá, modificando o arquivo, demarcando permissões, editando permissões, renomeando a coluna. Três aqui no caso. Interações compatíveis com a fonte de dados aqui. Cara, nem tô prestando atenção, tô foco na apresentação. Eu vou colocar três aqui, ó. Opa, avancei aqui, ó. O duro é que ele não dá para voltar, né? Nem verifiquei a resposta, ele vai mostrar lá no final. Você tem um conjunto de dados, não, não, vou nem ler aqui, ó. Verifique a resposta. E é legal aqui, ó, que ele vai explicar para você o porquê, mas você tem que se habituar a interpretar a pergunta, tá? Ó, Thaís respondeu ali, renomeando, adicionando. Eu nem li direito a pergunta, tá, gente? Então, não vou passar vergonha ao vivo aqui, né? Qual exibição do Power Query você pode modificar? Então, eu queria fazer depois com vocês, se vocês quiserem, uma live só para rever esses simulados aqui, tá? A gente faz uma live aí só para rever. Não é nem o simulado, mas é a interpretação das perguntas, tá? Então, entender ali como identificar essas perguntas. E aí eu recomendo o quê? Vai salvando essas respostas aqui e vai até o final ali para você. Vai até o final ali para você ver a resposta, né? Deixa eu avançar aqui só para ver, ó. Não, é importante você fazer essa avaliação aqui para você saber. Deixa eu ver no final se ele vai mostrar pra gente, ó, o quanto que. Ó, aqui é o, sei lá, que é do DAX, né? E ele vai bem nos temas assim mesmo ali, ó, tratamento de dados, ó. Aí que esses cases que matam um pouco, tá? Então ele vai fazer uma pergunta enorme e vai te perguntar ali, tá? Quero deixar mais rápido, qual função que eu utilizo? Qual gráfico é melhor para exibir tal coisa? Como que eu coloco um filtro, né? Enfim. E aí é bom se habituar ali com os nomes em português e inglês, tá? Tô avançando rápido aqui só para ver o final aqui, ó. Mas não é assim que estuda, tá, gente? Só meio rapidinho aqui, ó. Ó, pergunta da Fabi aqui, ó. Estou iniciando com o Power BI. Para quem está iniciando, é como eu falei, precisa fazer todos? Depende de onde você está. Que nem você está iniciando com o Power BI, o ideal é você fazer todos, tá? Para quem nunca viu Power BI, mas quer fazer a prova, o ideal é o quê? Você fazer um curso, tá? Você fazer um curso ali oficial, rever a documentação, tá? E aí depois fazer os simulados, focar bastante no simulado, ó. Aí o simulado vai mostrar aqui, ó. Ó, onde que eu tô fraco aqui? Poxa, preparar dados, ó. Acertei tantos por cento. Modelar dados, visualizar, implementar matrizes. Pô, esse aqui eu acertei pouco. E aqui dá pra ver que mostrar minha resposta aqui, deixa eu ver. Ó, aqui você já copia tudo de uma vez aí, ó. Estudar pela resposta aqui, ó. Mas o segredo tá aqui, ó. Interpretar a pergunta, o que você precisa fazer. O simulado não, você pode fazer quantas vezes você quiser. Ele só não fala quanto que é o banco de perguntas aqui, tá? Às vezes pode cair a mesma pergunta, enfim. Não vai cair igual da prova, mas vai cair muito parecido. Com o simulado aqui vai ter muito parecido, tá? Ahn, O simulado aqui, pergunta do Ivo. Esse simulado utiliza apenas múltipla escolha ou mais de uma correta? Então, depende da pergunta, né? Ele vai falar aqui para você, ó. Quais as duas tarefas você deve executar, né? Então, tinha que ter respondido essas duas. Se eu responder uma,
errada, eu errei, zerei. Se eu responder uma certa, acertei, sei lá, 50%, tá? O ideal é que você acerte as duas. Essas de Power BI, graças a Deus, sempre passei, tá? Nessas daqui, ó. Ó. Quais os três itens podem ser atribuídos na pasta de exibição? Coluna, column, medida. O problema dessas provas é a tradução, gente. Por isso que eu coloquei uma dica extra, estudar inglês, tá? Ou até usar o Power BI em inglês ali, pelo menos uma vez na vida, tá? Por isso que o curso da Udemy é legal. Se você for fazer aquele da Udemy, que é o parecido com o oficial, tá? Só não tem os laboratórios, mas você faz na sua máquina ali. Coloca o seu Power BI em inglês também, para você se habituar ali, porque dependendo da tradução, vai facilitar a sua vida. Ou seja, coloca o Power BI em inglês, faz o curso em inglês ali com a dublagem, a tradução ali, enfim, só para se habituar a alguns termos, tá? Então, uma consulta, uma query, ele vai vir lá na prova, às vezes, como visualização. Então, pode confundir um pouquinho. Bom, vamos seguir aqui que tem bastante coisa no material ainda, tá? E aí, qual que é a primeira tarefa que eu recomendo? Ó, eu uso Power BI em inglês, a certificação vem com os nomes em inglês ou português. Então, Thaís, tem coisa que vem em português, tem coisa que vem em inglês. A maioria, quando você coloca, ele vem em português, tá? Vem uma coisinha ou outra em inglês. Por isso que o ideal é você clicar no botão traduzir ali, só para ver. Se você ficar na dúvida na pergunta, coloca ali, aperta o botãozinho de traduzir para inglês, tá? Então, uma dica de ouro, gente, que eu fiz, para mim deu certo, é esse método Kamikaze, tá? Desculpa o nome aí do método. Eu chamo de kamikaze por quê? O que que é a primeira coisa que eu faço quando eu quero fazer uma certificação? Eu vou lá e marco a prova. Simples assim. Eu vou e marco a prova. Para quanto tempo? Por um tempo justo também, né? Não vou marcar para o final do ano, né? Mas a gente está em janeiro, 20 de janeiro. Eu marcaria se eu fosse fazer mais uma prova agora. Claro que depende da sua agenda, das coisas que você está estudando. Eu marcaria ali para 1º de abril ali. Não é mentira, tá? 1º de abril, dia 7 de abril, alguma coisa assim. 3 meses ali tranquilo. Tá? Hoje as provas geralmente eu marco quando eu faço 2 meses aqui para mim é suficiente. Usando esse mesmo método aqui, tá? Usando esse mesmo método. Eu fiz em dezembro a do Fabric, mas eu não tava com tempo de estudar. Eu não consegui revisar metade do simulado. Eu fiz os laboratórios, fiz o curso oficial, mas eu não fiz o simulado. Eu acertei metade da prova, sem trabalhar com Fabric. Só com a documentação, laboratório e o curso oficial. Por isso que eu falei daquela regra de ouro ali, aquelas três círculos que eu coloquei lá no começo, tá? Então, agenda a prova. Primeira coisa que eu recomendo, tá? Agenda ali para 2, 3 meses, dependendo do seu nível de confiança. Dependendo, com até uma semana antes, ou até 24 horas antes, se eu não me engano, você consegue reagendar. Puxa, uma dor de barriga aqui, não tô confiante, tô com medo, não consegui preparar. Reagenda a prova, tá? O que você não pode é no dia da prova tentar reagendar, aí você perdeu. Aí você perde o dinheiro. Você pode até reclamar lá, pode ser que eles reagendem para você, mas vai ser difícil, tá? Porque eles alocam uma pessoa para fiscalizar você na prova. Aqui é uma dica bem básica de como agendar a prova, tá? É tão simples quanto. Então, como que você agenda uma prova? Você entrou na prova, achou o preço ali? Cadê a. Esse aqui é o curso, né? Aqui, ó. Você viu a prova aqui, ó? É isso, ó. Então, US$ 99. Clica no agendar o exame. Tem que estar logado com uma conta Microsoft, tá? E aí você coloca seus dados e confere ali se precisar, tá? Eu não vou colocar meu endereço aqui mas porque eu tirei print, tá? Eles desabilitaram por um tempo e eu não consegui localizar, por exemplo, contas linkadas. Então, por exemplo, eu linkei com a minha empresa e eu consegui 50% de desconto. Como eu sou instrutor Microsoft, eu já consigo 75, então para mim não mudou muita coisa. Consigo 75% de desconto nas provas, tá? Se você faz aqui foi a época que eu coloquei um monte de coisa para testar aqui quando eu tava montando esse material pro AZ900 até, ó. Esse material serve para qualquer tipo de prova, tá, gente?
Então, aqui, ó, como empregado, na época lá, a empresa estava dando 100% por um tempo lá. Aí um monte de gente começou a fazer, não passar a prova, a empresa corta, né? Óbvio, né? Porque é custo, né? Isso daqui é quando você faz aquele curso gratuito lá no Microsoft Events lá. Ganhei um voucher também. Essa prova a Z900, eu fiz ela duas vezes e não passei. Fiz duas vezes. É a prova que o pessoal recomenda iniciar, mas eu acho tão difícil essa prova que vocês não têm ideia. Também é de infra, né? Não é muito a minha área, né? Então tem essa questão também. Como instrutor 50 e como. Não sei por que aqui como trainer deu 50 e 75, não lembro por que agora. Enfim. Mas tentar vincular a sua empresa. Às vezes, sua empresa, se for uma empresa grande, pode ser que ela tenha desconto ali, né? Quais empresas tem? Não sei, gente. Tem que testar. Só que esse vínculo aqui, ó, tá desativado agora. Eu tenho um print antigo, tá desativado. Não sei por quanto tempo. E não sei como ativar ele de novo. Fucei e não achei, tá? Eu acho que é lá no finalzinho da inscrição que ele aparece agora. Então aqui, ó, clicou na prova para agendar o exame, tá? Parece básico aqui, mas presta atenção. Tem uma opção que você compra ela com retake. O que que é retake? É mais uma chance, tá? Vou clicar aqui para ver se abre. Eu nunca comprei com retake, tá? Que eu falei assim, ou eu faço para passar, ou eu faço para perder, né? Mas eu já vou com confiança. Então, você pode comprar aqui com replay. Ou seja, depois de, eu não lembro, acho que é válido por 12 meses, mas acho que é 30 dias para você fazer uma nova prova. A dia você consegue fazer aquela mesma prova de novo. Então, aqui, ó, compre com replay, ó. Uma prova muito difícil, não tem confiança? Compra com replay. Então, ele direciona aqui para esse Mind Hub aqui. E aí, de US$ 99, você vai pagar 140 ali, ó, com retake. A do Fabric, como foi gratuita que eu fiz, eu não. Mas eu devia ter comprado com retake. Poxa, eu preciso passar na prova? É uma dica, tá? É uma dica. Aí aqui, por exemplo, aparece a página de desconto, né? E aí, quando você seleciona a prova, você tem o modo em casa ou em um centro de teste. Então, o centro de teste é da Green e da Caça ao Luxo, que é em São Paulo ali, tá? Eu prefiro fazer sempre de casa, tá? Só que aí em casa tem alguns cuidados, que eu já vou passar para vocês. Então, ó, escolhi de casa, português brasileiro, tá? Não, se estiver aparecendo lá português de Portugal, não selecione, porque vai ser diferente, muito diferente. Aqui é agendando o exame. Tem que aceitar aqui os termos, né? Nem sei que tem. Aqui eu nunca li, mas tem que aceitar. Idioma do fiscal. Sim, essa prova, por que que ela tem um peso e as pessoas que conhecem como funciona essa prova valorizam? As empresas que conhecem valorizam. Por quê? Porque é uma prova impossível de você colar. Como assim impossível? Impossível. Você já tentou? Nem precisa. A prova ela tá gravando você. Tem uma pessoa ali falando inglês. Se você ficar olhando muito pro lado, a pessoa vai falar assim, tudo bem? Tem algum problema? A pessoa, qualquer momento, ela pode falar assim, ó, por favor, levanta e mostra seu ambiente para mim de novo, vê se não tem ninguém perto, tá? Depois eu passo mais algumas dicas, mas é curioso, tá? Então, última vez eu fiz do lado de fora de casa, aqui na área de churrasqueira. Cobri uma TV que tem ali, tirei qualquer cartaz que tivesse na parede, quadro. Ninguém pode falar com você. Você não pode usar. Tem que fazer com a câmera aberta, Thaís, câmera aberta. E a pessoa tá te olhando ali 100% do tempo. Ela é paga para isso. Você não pode usar fone de ouvido e você tem que ter uma câmera ali no. Não pode usar microfone, tá? É o fone da própria notebook. Até uma dica que eu fui reprovado. Na Z900 eu fiz ela uma vez. Fui reprovado duas, né? As duas eu nem cheguei a fazer a prova, porque eu tentei usar o computador da empresa. E o computador da empresa bloqueou o antivírus, tá? Então, outra dica: use o computador de vocês. Mas tem uma página de teste que você testa antes lá, tá? Dá para testar antes, mas a dica, não usa o computador da empresa. Empresta de alguém se não tiver. O notebook tem que ter câmera e tem que ter microfone. Você não pode usar fone de ouvido. Se você ficar tossindo assim, ó,
Uma vez aconteceu que eu tava coçando muito o nariz. A pessoa falou assim, ó, se você continuar aí, eu vou entender que você tá dando sinais pra alguém e vou desclassificar você da prova. Eu falei, caramba, o pessoal é rigoroso, tá? Nesses termos aqui tá escrito que a gravação ela é salva por 30 dias, se alguém precisar revisar. O resultado sai na hora, tá, gente? O resultado sai ali, que você terminou a prova, já sai. Que mais aqui? 30 dias ali, se alguém precisar revisar ali, então, depois eles apagam o vídeo. Então, você tem que combinar com o pessoal da sua casa, ninguém fala comigo, não pode ter barulho. Se é um dia de jogo, esquece. Pô, meu vizinho comemora ali, tem churrasco, esquece, tá? Tem que ser um ambiente silencioso. Tem que tirar, por exemplo, aqui, eu não fiz aqui no meu escritório, porque tem um monte de livro, tem os certificados aqui em cima. Ia ter que modificar tanto aqui que eu fiz do lado de fora de casa. Aí, fuso horário. Tem que ter certeza que tá no BRT aqui, tá? Brasil. Você seleciona o melhor dia. Eu gosto de fazer de sábado de manhã, eu gosto, opção minha. Já fiz de madrugada, já também, mas de madrugada eu acordei muito cansado, não foi muito legal, não. Aí você seleciona o horário, preço, né? Aí ele dá até a opção aqui de você comprar o Measure Up aqui, que é o teste. Esse teste aqui, é por isso que eu coloquei ali coloquei para vocês ali o 80%. Esse teste aqui, se você fizer ele, seguir aqui, refazer esse simulado, você vai aumentar sua chance para 80% ali com toda certeza, tá? E aí ele mostra aqui o dia, a hora, o check-in, né? Nessa época aqui que eu fiz a PL 300 era 120 minutos, agora é 100 minutos. Acho que diminuiu um pouco as perguntas também. Ah, não, isso aqui é novo, gente. Isso aqui eu fiz para tirar print para vocês aqui, ó. Marcação 1 de março de 25 aqui, ó. Não, 120 minutos, tá? Não sei porque na página oficial tava 100. Enfim, ó. Aí você vai ter esse e-mail aqui, vai receber esse e-mail. Esse aqui é do Fabric, né, que eu peguei aqui, para você testar seu sistema. E aí no dia do exame, é, 30 minutos antes você tem que fazer o check-in. Você tem que fazer 30 minutos antes. Por quê? Porque ele vai pedir para você tirar foto do seu ambiente, foto do seu computador, foto do seu documento, a sua selfie. E esse processo todo aí, da última vez eu contei que levou exatamente 20 minutos, tá? E aí a tolerância do exame acho que é 5 ou 10 minutos ali para iniciar. Ou seja, faz esse bendito teste aqui, esse check-in. Não faz o teste no dia, faz o teste antes, tá? Agora o check-in faz 30 minutos antes. Aí no dia da prova, isso aqui é um teste, né? Acho que aqui é do teste. Isso aqui é o teste do sistema. Ele vai mostrar o ambiente da prova ali, só para testar se tá tudo ok. De novo, não usa o do seu computador. Ah, Thaís fez uma pergunta aqui, ó. Tem como fazer presencial? Tem. Tem como fazer sim, quer ver? Ó? Deixa eu até me inscrever numa prova aqui, eu só não continuo. Só vou mudar de tela aqui para colocar meu endereço, senão vocês vão mandar a cobrança para mim aqui, né? Brincadeira, gente. Cadê meu CEP aqui? Beleza, São Paulo, CEP. Telefone meu, não sei se já tem aí também. E-mail. Vamos ver se ele validou aqui meus dados. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui eu já estou agendando a prova. É igual os prints que eu mandei para vocês. Quero fazer pessoalmente no centro, tá? Você marca aqui no centro de testes, português. Concordo com tudo. Nem li aqui, mas concordo. Aí no dia, claro, gente, leiam, tá? Leiam aqui. Isso aqui eu não marquei yes, nem li, mas tem que concordar.
Assinatura digital, tanana, tanana. Você não pode reagendar seu compromisso antes de 24 horas, tá? Então, até 24 horas antes, você pode reagendar aqui, ó. Política de reagendamento. Ó, aí, aqui, para fazer a prova, tem mais opções, tá? Diferente do curso lá, né? Enfim. Ó, então, ele pegou meu endereço aqui, ó, e pegou os lugares mais próximos. Ó. O lugar mais próximo, eu tô em Sorocaba, tá? Mais próximo tá Itu, Campinas, Jundiaí, nem compensa, né? Compensa fazer em São Paulo. Ó. A Engie Multimídia aqui, ó, um centro autorizado. Mostrar mais aqui, ó. Ó, K-Solution, Office IT, Impacta, Green. Eu faria nessas daqui, ó. Impacta, Green ou K-Solution. Engie também, tá. Deve ter opções no RJ? Ah, com certeza. É porque ele pegou meu endereço aqui, né? É que ele pegou meu endereço, né? Então, recomendo colocar o seu endereço lá. Assim, eu prefiro. Ó, saiu aqui. Eu prefiro fazer online. Por mais que tenha essa pressão, ali ao vivo vai ter a mesma. Alguém vai estar te fiscalizando do mesmo jeito, entendeu? Então. Aí no dia da prova, né? Esses 20 minutinhos que eu falei pra vocês, ó. Então, ó, no dia da prova já não dá pra reagendar mais, né? Mas você tem o e-mail ali de reschedule da prova. Faça o check-in 30 minutos antes, tá? Aí aqui no check-in, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria comentar. Aí ele vai mandar um link pro seu celular, tá? A hora que você vai fazer o check-in, vem um link pro seu celular. Você vai confirmar aqui, ó. Você tem apenas uma tela, você não pode ter duas telas também. Conexão forte de internet, confirmou que você está com uma fonte de energia, senão seu notebook acaba a energia, você perde a prova. E aí você entende aqui, ó, se eu não seguir isso daqui, eu posso perder o exame e não vou reclamar o dinheiro, né? Se coloca o código de acesso, aí ele vai abrir o seu celular para tirar foto. É aqui eu tirei print, mas eu perdi os prints aqui. Você vai tirar a foto do seu, da frente do notebook, de trás do notebook, da lateral do notebook e da outra lateral do notebook. Sim, a PL900 precisa ser renovada, mas não é isso daqui, tá? A renovação é muito mais simples. A renovação é muito mais simples, tá? Bem mais simples. A renovação eu só dou uma revisada no na documentação, nas que eu falei das coisas novas. Não, é de graça a renovação. A renovação é de graça. Boa pergunta, boa, esqueci de falar. É de graça. Tá. Aí a renovação, também eu fiz um vídeo aqui do meu canal aqui, ó. Ó, vocês veem que eu tava com cabelo aqui. Eu cortei esses dias o cabelo. Acordei meio revoltado. Eu falei, cortar tudo aqui, né? Falei pro barbeiro, me surpreenda, e ele levou a sério. Ó, aqui tá sem a conta premium aqui, ó. Deus. Ó, aqui eu tô falando o processo da renovação, ó. Então o vídeo aqui, acho que eu coloquei no slide lá também, ó. Ó, todo o processo de renovação, tá? Aí tá um pouco no material, desse material de vocês aqui também, que eu tô explicando algumas coisas aqui, ó, tá? A renovação, ela é gratuita, é uma vez por ano, e é mais simples, não é fiscalizada, tem um tempo, mas as perguntas, nossa, são muito fáceis, tá, gente? Então, só tem que se preocupar de fazer. Dar uma estudadinha ali um mês antes, básico, tá? Aí ele vai fazer o diagnóstico de rede, configurando para o exame, ele vai testar o navegador, ele vai fechar todos os programas do seu computador, tá? Às vezes tem que desabilitar o antivírus, testou o microfone, alto-falante, a webcam, ó, fiz até uma pose para foto aqui. Você tem que ter mais de 18 anos. Se não tiver, não sei o que acontece, tá? Tem que pegar o documento de alguém aí. Vai vir o número do celular, né? Como eu falei. E aí você vai tirando as fotos. Fazendo check-in. Esse processo é 20 minutos, tá? Aí quando você passa na prova, isso aqui é quando eu passei na primeira vez.
No Power BI aqui, tá? Isso é do Power BI mesmo. Tinha um pouquinho mais de coisa aqui, né? Analisar dados, implantar e manter resultados. Eram outros nomes aqui, ó. Mas para passar na prova tem que tirar 700 pontos. Tirei aqui 800, tá? Passei tranquilo aqui. E aí algumas dicas finais aqui para não ser desclassificado durante a prova, tá? Algumas dicas aqui básicas que eu falei para vocês, mas é bom revisar, tá bom? Tá no material para vocês ali também. E aí, passando na prova, você ganha uma badge, né? Antigamente era nesse site aqui, ó. Deixei aqui também. Antigamente era nesse site. Salve o link aí da renovação. Eu vou colocar no slide que depois também eu vou criar mais uma versão aqui, ó. Antigamente era aqui, ó. Então, só de você colocar isso aqui no currículo, ó, já dava um grande peso, tá? Hoje não aparece mais, aparece as antigas aqui, mas ele não aparece mais aqui. Tá vendo aqui que tá expirado? Ó? Ele não tá conectado mais. Hoje ele tá tudo aqui no Learn aqui, ó. Você vai vir em perfil, ó. Microsoft colocou tudo aqui. Credencial, certificações, Power BI Data Analysta. Não, isso aqui é da prova. Oxi. Não sei porque ele manda pra prova. Detalhes da certificação, ó. E aqui vem a sua prova, ó. Válido até janeiro de 26. E aí você pode compartilhar esse link. Imagina isso daqui num currículo, gente. Esse link aqui é compartilhar. Copiar link da credencial. Você vai abrir aqui no navegador anônimo, só para provar que é fora, ó. Situação ativa, verificável, tá? Tem empresas de consultoria, por exemplo, que prestam serviço para o governo ou para internacional, enfim. Eles precisam de pessoas certificadas. Por quê? Porque está no contrato, tá? Então já teve empresa que me chamou aqui de parte para participar, falou, cara, eu preciso que você trabalhe comigo, porque você é certificado, eu preciso ter pessoas certificadas no meu quadro de funcionários aqui e tal. É claro que eu já estava trabalhando, não rolou, né? Mas ela falou, cara, se eu não tiver alguém certificado aqui, eu não consigo fechar o contrato, enfim. Então, certificação, para alguns casos aí, é essencial, tá? Eu trabalho, por exemplo, lá, na área que eu trabalho, tem muita gente, esse certificado só eu tenho, tá? Teve um colega que eu passei esse método, ele tirou outra certificação também, um que ele tinha mais aptidão lá, engenharia de dados, enfim. Mas esse, por exemplo, só eu tenho. Então, gente, é o que eu falei lá, é um diferencial. É um diferencial. Tem um peso aí grande aí para vocês, tá? Eu vou criar depois o acesso para vocês. Eu vou mandar. Deixa eu ver o grupo do WhatsApp. Eu montei um grupo de WhatsApp focado aqui nesse curso, tá? Deixa eu ver aqui. Certificação. Eu vou mandar o link para vocês aqui para vocês entrarem, que aí eu vou passando algumas coisas para vocês. Dependendo, a gente faz alguma live aí depois, mais uma live só com vocês, é, revisando as perguntas, tirando algumas dúvidas aí, enfim. Preciso que vocês só tenham cumprido algumas dessas trilhas. Eu queria acompanhar vocês. Eu quero que vocês passem. Deixa eu só pegar outro celular aqui, que aqui quando eu dou aula eu uso outro celular. Deixa eu ver aqui. Aqui tem menos mensagens, né? Aqui focada em. Que é focada nas aulas aqui, Masterclass Certificação. Como eu tô de mim aqui, deixa eu ver aqui. Dados do grupo. Copiar link. Ó, esse link é só para vocês que estão aqui na live, tá? Ó, entre nesse grupo aqui, esse grupo de WhatsApp,
que é só sobre a certificação. E aí eu vou abrir o microfone de vocês aí para perguntas, tá? Para perguntas, dúvidas, comentários. E o que que eu ia pedir para vocês? Se pudesse só fazer uma recomendação lá no LinkedIn, tá? Só para me ajudar aí a provar que eu fiz a live, né? Enfim, o pessoal hoje é prova social, então às vezes tem que provar que você fez algumas coisas, tá? Se puderem fazer uma declaração lá, enfim. Perguntas. Tá aberto aí. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Thaís já fez todas que tinham. Vocês acham que o conteúdo foi suficiente para vocês? Vocês acham que faltou alguma coisa? De boa. Vocês acham que faltou alguma coisa? Foi claro? Foi específico? O... Ah, legal. Boa, boa. E eu quero que você seja certificado, gente. É entrar aí no grupo dos 3 a 5% aí dos profissionais de Power BI aí. Vai dar um destaque para vocês, tá? O e-mail que vocês colocaram lá na plataforma do Simpla é o que vocês mais usam mesmo? Se não, coloquem aqui algum e-mail de preferência para eu cadastrar vocês na plataforma e disponibilizar para vocês o acesso lá, tá bom? E aí se inscrevam no canal aqui do WhatsApp também. Acho que ninguém entrou aqui, poxa. Ah, não, entrou aqui. Pô, agora que tava atrasado aqui, ó. Entrem aqui no grupo do WhatsApp. O e-mail é mais aquele que você tem preferência para cadastrar lá para ter acesso a esse vídeo depois, tá? De qualquer forma, esse vídeo aqui vai aparecer para vocês também, né? Eu acho que vai aparecer o link, alguma coisa. Mas eu vou colocar na plataforma para que vocês tenham acesso ali ao slide, tá? E acesso ao a gravação do vídeo, tá? Ó, tá aberto, temos mais 10 minutinhos aí. O que que vocês gostariam de perguntar? Pode ser de Power BI, pode ser de carreira. Ô, Márcio, é o Ivo. Opa, Márcio, seguinte, eu tinha feito aquela pergunta para você sobre as questões, né? Então, só para esclarecer, né? Porque muitas vezes a gente falando por chat não fica, né? Bem claro. Então, aqueles testes lá do simulado, eles são todos múltipla escolha, né? A, B, você vai clicando numa opção correta ou mais de uma, né? E aí, no próprio Learn da Microsoft, lá na simulação, tinha esse negócio de arrastar um quadradinho, sequência, né? Então, essa prova, ela vai ter essas questões, ou apenas é a múltipla, aquela opção padrão que está no simulado? não. O estilo da prova, ele vai conter aqueles modelos mesmo, tá? Então vai ter ali de arrastar, montar a sequência. Pô, eu vou ter que dar uma estudada nisso aí, porque me atrapalhei um pouco naquela simulação, né? A gente está acostumado muito com essas múltipla escolha, apenas esta certa, ou duas ou três, né? Exatamente. Por isso que eu gosto muito daquele do Measure Up, tá? Nas últimas provas eu não comprei, tá? Porque realmente é investimento, mas às vezes você não tá com a grana ali pra, pô, ficar um pouco pesado, né? E eu fui pelo gratuito só, mas eu senti falta do Measure Up. Measure Up. Eu já tenho experiência, né? Eu acho que você viu lá no LinkedIn, né? Eu tenho Uhum. uma certificação em Excel, né? Sou MOS, sou MCT também. Oh, E legal, colega aí de isso, Microsoft. colegas aí, exatamente. E a gente não teve essas questões aí de arrastar sequência, né? Eu acho que é mais uma. A
a gente não está acostumado, né? Você começar a praticar isso aí fica, né? O importante é ter o conhecimento, né? Daí você organiza. A questão sequencial é importante também, né? É. Mas aí é uma opinião pessoal minha. Ah, O simulado ele te ajuda em duas coisas, tá? O que o simulado te ajuda? Ele te ajuda na questão da pergunta, do estilo da pergunta, a leitura, possíveis. É que não pode chamar de pegadinha, é proibido chamar de pegadinha. Que a Microsoft fala que não é pegadinha, fala, é método meu mesmo aqui, tá? sim. É, como que fala? E aí, na prova, você não tem dúvida de como fazer aquilo. Não da pergunta, mas de como usar a ferramenta ali, entendeu? É que você já tem o conhecimento daí, né? Você já tem É. a Porque na hora da expertise. prova, gente, qualquer prova, né? Vai dar branco, né? Sim. Vai dar branco. Poxa, eu lembro que eu fiz a da DP 900. Eu tava preparado, estudei ali. Na prova nem era tão difícil. Estudei até menos que eu deveria e passei. Só que na hora ali, deu uma dor de barriga em mim ali. Eu fiquei nervoso. Eu falei, caramba. E aí você esquece, às vezes, e qualquer detalhe ali pode passar, né? Então, esse link aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui no slide. Tá, tô compartilhando a tela de novo. Boa pergunta. Quando você faz aqui a demonstração de experiência, é você ter experiência realmente de como funcionam a estrutura das perguntas. Ok. Esquece a questão do certo e errado, mas aqui, ó, vão ter perguntas aqui que é exemplo único, que vai ser um É o radio padrão. button aqui, né? Vai ser o botão. Uhum. Vai ter Mais de uma aqui, ó, opção. mais de uma opção. Então, Aham. duas frutas que fazem uma salada de frutas aqui, por exemplo. E aí, ó? Aqui que pega um pouquinho. Eu acho um pouquinho Isso. chatinho essas perguntas, pra Aham. ser bem sincero. Que é o Uhum. quê, ó? É, móveis e local, né? Você viu que a tradução tá início, mas é home. É, Home é é o casa. homem. Caso isso. Então, casa. O que que eu tenho em casa? Lâmpada, sofá, A mesa. mesa, estante. É no Isso. escritório. A mesa de ping-pong, jogo de xadrez. Aqui também genérico, né? Aham. Por exemplo. E aqui não é uma sequência, é certo e errado, né? Isso. É como se fosse Uhum. aquele xizinho. Aqui, ó, já é uma sequência, ó. Quais as Hum. 5 tarefas na ordem correta para criar um sanduíche de presunto, né? Então, primeiro, tem que analisar. Pô, tem aqui a opção de cortar o pão, né? Se tiver essa opção, tem que ser essa. Não, eu vou colocar o condimento, colocar o picles, colocar não sei o quê, tananã. Então, tem uma ordem. É que aqui é uma brincadeira para você ter experiência, mas a ordem correta influencia. Treinar com a plataforma, olha, esse botão aqui serve para você abrir aqui, expandir. Verdade. Uhum. Aqui, por exemplo, tem uma imagem, né? E baseado na imagem, você vai clicar em alguma coisa. Lá do Power BI não tem imagem assim para você clicar na imagem, né? Mas vai ter algo bem assim, ó. Sim. Tanto que o simulado da Microsoft não tem pergunta assim, ó. Vai ter um modelo de dados aqui contando uma história. Ó, você está trabalhando numa empresa que precisa reduzir custo. O que que você faria, né? Olha, para reduzir custo, eu utilizaria a conta tal. Ah, para atribuir a função tal. E aí tem 3 opções aqui. Então, fora ser 2 perguntas, você tem mais opções, né? Então é importante. Aqui já é outra parada aqui. E aqui, por exemplo, é um estudo de caso. O que mais pega é o estudo de caso. Por exemplo, lá do Fabric que eu fiz, só no estudo de caso foi uns 10 minutos. Então, ele vai contar uma história para você, qual que é o nome da empresa, qual que é o ambiente. Ó, tem que ler tudo isso aqui. Aqui tá pequeno ainda. Contando a história da empresa, qual é o nome dos aparelhos que tem, aplicativo. Qual que é os problemas que eles estão passando, qual que é o objetivo que eles querem alcançar, meta do negócio, eu quero que tenha isso, requisito. E aí vai ter, tipo, 5 ou 10, acho que no do Fab foram 10 perguntas. Ó, baseado nessa história toda aqui, ó. O que que Uhum. você recomendaria? Ah, recomendaria isso, para isso eu recomendaria isso. Baseado nessa mesma história, né? Qual que é a certa aqui? E aí vai aparecer essas daqui, ó. Pô, apareceu as imagens e tal. Baseado nesses prints de tela, você entende que
O caminho tá correto, sei lá. Tá certo isso aqui? Ah, sim. Vai ter pergunta nesse estilo também, tá? E aí, finaliza que ele mostra quantas respondidas. Ele mostra aqui quantas não respondidas. Pô, eu não respondi nenhuma pergunta. Essa pergunta eu não respondi, eu pulei sem querer. Você volta nela lá, ó. Deixei Uhum. alguma para revisar? Volta na revisão. Tá? E, pô, não respondi essa. Eu vou abrir aqui e vai mostrar o ambiente de novo. O que que eu sempre faço? O que que eu sempre faço aqui, ó? A calculadora, a única coisa que me serve. Eu tinha lá 120 minutos. Eu tenho 60 minutos agora. Quantas perguntas faltam? Ah, faltam. Ainda falta 40 perguntas. Sei lá. Opa, tirei aqui, ó, a calculadora. Tenho 60 minutos dividido por 40 perguntas. Ó, eu tenho 1 minuto e meio para cada pergunta. Então, pô, eu fui mal aqui, né? Pô, respondi só 20 de. Acho que é 50, 60 perguntas, dependendo da prova. Não é um valor exato, né? Pô, eu tenho 60 minutos ainda. Faltam 20 perguntas. Ah, eu tenho 3 minutos por pergunta, então tá tranquilo. 3 minutos dá pra trabalhar tranquilo, que 3 minutos dá pra responder. E aí você vai acompanhando o tempo, né? Que é o que eu falei. A maioria das pessoas peca no tempo, falha no tempo. E as provas, você falou do MOS, né? Do Excel. As Uhum. provas são diferentes, tá? Tanto que nem é a PersonVue que aplica a do MOS, né? É outra entidade. Isso. É outra entidade. Eu, como MCT, eu adquiri um voucher, mas eu não consegui me preparar para a prova, eu acabei não utilizando, né? E essa, se eu não me engano, não tinha online, eu tinha que fazer presencial. Não lembro se tinha online na época. Acabei não fazendo, eu queria fazer também. É, a minha eu fiz em 2020 lá. Eu acho que você também fez 2020, né? É. Durante a pandemia, lá no final do ano. Ah, na pandemia era tudo online, né? Tudo online. É, Não tinha opções, né? verdade. É, e aí tem a pessoa fiscalizando a prova aqui, você pode fazer pergunta para ela relacionada ao programa, tá? Ah, o programa não entendi como funciona, só que aí tem que ser em inglês. Uhum, é verdade. Aí é chatinho. Esse do intervalo, na última prova que eu fiz, tinha, mas eu não usei esse intervalo. O que que eu posso fazer no intervalo? Eu não sei, eu acho que eu posso dar uma volta, tomar uma água. E aí tem um tempo ali para esse intervalo. Só que o exame, aqui nesse caso aqui, ele tá rolando ainda, né? Estranho, né? Hum. É. E aí depois, lembrando, finalizou as perguntas, conclui o exame. Você tem certeza que você quer concluir, ó? Aí sim ele vai lá para te mostrar quanto que você acertou, ó. Você não foi aprovado. Sua pontuação mínima 700, sua pontuação 400. É que aqui é uma base de testezinho, né? Que não tem sentido, né? O legal aqui que eu mostrei para vocês, eu não tinha feito aqui esse simulado aqui pro Power BI, né? Mas, ó, tentativas anteriores, ó. Ele salva um histórico aqui da sua tentativa do, do simulado, ó. Então, eu quero ver aqui, poxa, essa eu falhei. Dá para você voltar nos resultados aqui. Que alguém perguntou se dá para fazer de novo, né? Ó, você pode fazer outra avaliação prática aqui, ó. Agendar exame, né? Você já está pronto, poxa, quero agendar. E aí, poxa, eu quero fazer outro simulado aqui, ó. Tá. Só que esse simulado, eu senti que ele não é muito parecido com a prova, tá? Tem perguntas interessantes aqui, mas ele não tem muito o estilo da prova. Que nem você comentou ali, boa pergunta do Ivo ali, né? A questão de arrastar, de múltipla escolha, enfim, não tinha muito essa pegada ali, né? Ó, tô criando um painel no Power BI. Você precisa aplicar um tema, né? O que que é tema? Tema é quando você muda as cores lá. Então você cria um padrão lá de cores, né? Ao JSON. painel. Qual fluxo você deve usar? JSON. O que que é o JSON, né? Por que que é o JSON? Que é o jeito que você salva ali Isso. o Uhum. formato, né? Enfim. Então tem pergunta que você vai ali.
10 segundos ali você vai responder. E aí tem várias aqui. Eu acho bacana esse simulado aqui, mas o da Measure Up é mais garantido. Ok. Mais garantido. Bom, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui a nossa Masterclass. Espero ter agregado muito conteúdo para vocês, tá? Espero que vocês se preparem para passar na prova. Mas uma dica que eu dei até num post que eu fiz no LinkedIn, alguém perguntou: Olha, mas eu não sei se eu estou preparado, enfim, tal. Eu falei: Olha, quando eu vou estudar algo novo, teve uma época que eu queria estudar Databricks, né? Alguma coisa de Databricks. Aonde que eu fui? No material da documentação da certificação. Eu queria me certificar? Eu não queria me certificar, mas eu queria ter uma trilha de estudos bem completa. Então, só de você estudar a trilha, estudar essa trilha, você já vai ter um conhecimento técnico, né? Muito além do resto da galera, que a galera tá focada em fazer dashboard, deixar bonitinho, com a cor bonitinha, enfim. Só que na empresa, o conteúdo técnico é o que pega das pessoas, é um diferencial. Pergunta lá, poxa, o que que eu faço? Qual o nível de acesso que eu dou pro cara ali? Ele é contribuidor, visualizador ou admin? A pessoa não sabe, né? Então, o cara que tem o domínio técnico ali consegue até passar em provas, responder perguntas técnicas ali. E o que que ajuda? A trilha a trilha da certificação. A trilha da certificação é um conhecimento profundo. Mesmo que você não faça a prova, se você quer ser um profissional diferenciado, deveria fazer a trilha da certificação. Então, é uma dica que eu dou para o pessoal: poxa, mas eu estou começando, acho que eu não estou preparado, né? Então, se você não está preparado, primeira dica: agenda a prova para daqui a 3, 4 meses. Agenda a prova. E coloca na sua rotina de estudo ali, fazer essa trilha que eu passei para vocês, tá? Então, o profissional, o Ivo aí sabe, né? O diferencial que tem um profissional certificado. Então, tô pegando bastante nesse pé porque realmente é, tá? Então, numa Mas, entrevista, pô, eu tenho perfeito. tanto tempo de experiência. Ah, eu tenho uma pós. Antigamente a pós era um diferencial no começo lá, né? Ah, o Ivo, pode comentar, Ivo, desculpa. Não, não, eu estou só confirmando o que você falou, porque eu estou dando uma estudada nesse material, né? O Learn, ele é fantástico. Só, obviamente, né, tem que ter muito foco. Ele trabalha muito, como você falou, o consumidor de relatório e o criador, né? Ele estrutura bem isso, ele bate muito no pé, né? Porque não adianta você produzir, como você falou, não adianta produzir uma coisa fantástica, bacana, bonita, que você acha que é a sétima maravilha do mundo, mas o consumidor vai se atrapalhar, não vai interagir. Aí não adianta nada. Exatamente. Relatórios ali que você. É até algo que eu falo pro pessoal. Se você perde algum tempo do seu dia, muito tempo do seu dia, fazendo tarefas manuais no Power BI, é porque você fez errado. Então ele foi feito para ser automatizado, né? Eu tenho rotina de Power BI, mas rotina mensal. Alguns relatórios ali por motivos de segurança, enfim. Não tem uma cadeia de automação. Então eu tenho que fazer meio na mão ali. Só atualização. E não é nem criar nada, mudar filtro, nada. Então eu perco ali 10 minutos ali por mês ali fazendo isso. Mas os relatórios são estruturados, então todo mundo que olha a documentação ali do produto, a estrutura que eu fiz, sabe de onde que eu peguei, o que que eu fiz para executar tal coisa, enfim. É. E hoje a gente tem muito profissional no mercado que, eu não gosto de usar essa palavra, mas ainda não saiu da zona do amadorismo, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente dando aula. Eu, para começar a dar aula, fui fazer pós, certificação. Eu já dava aula antes, mas eu não tinha esse peso, né? Depois fortaleceu muito a minha marca, que sou eu, no caso. Quando eu tinha lá, pô, você dá aula, tá, mas dá aula tem um monte aqui, tem muita escola, tal. Mas o que que você faz? Não, eu sou certificado, tenho pós-graduação, tenho experiência na área, né? Então, até uma dica pro pessoal: poxa, eu vou comprar um curso aqui, às vezes na Udemy, ali, que é barato. Pô, o profissional é certificado ali? O profissional tem experiência? Porque eu vejo muita gente criando um curso, né? A gente entrou numa fase
da galera criando curso que nem certificação tem. Não tem experiência, às vezes. O cara copiou do outro cara ali, enfim. Não vou entrar em detalhes. Vocês acham esses caras aí, né? Mas é o peso que dá, né? A credibilidade, né? Então, dica de carreira, credibilidade. Tenha experiência, projetos, portfólio, se possível, certificações, né? Pós-graduação não é tanto um diferencial, mas quando você está no processo seletivo, eu já participei de processo seletivo com mais de 100 pessoas, né? No fim do dia, é um filtro. É um filtro. Quem tem mais o quê, né? Às vezes eu vou chegar num processo lá que eu não vou passar por causa do idioma, pô, tem que ser fluente. Quem que vai passar? Que nem aquele filtro, né? Então, as empresas definem o filtro. E como eu falei, certificação, às vezes, em alguns casos, eu não precisei fazer teste. Ah, o cara, cheguei no cara lá, pô, eu fazer um teste em você, mas como você é certificado, não faz sentido, né? Então vamos tomar um café aqui, conversar, enfim. Não é essa a ideia, né? Mas é o diferencial, tá, gente? E aí, só de você se preparar para essa prova, você vai ter um diferencial. É impossível você se preparar para uma prova dessa e você não ter um diferencial ali, tá? É impossível. Você vai ter. Então, essa trilha é a trilha do. Chamava lá que era a trilha do sucesso da certificação, tá? Então, por mais que você não faça a prova, se você fez a trilha, você vai estar preparado aí pro dia a dia aí e vagas. E hoje, como eu mostrei para vocês, a quantidade de vagas aí que tá sempre abrindo, né? Tem vários nomes das vagas, analista de BI, analista de dados, analista de Power BI, desenvolvedor Power BI, analista de Data Viz, então tem vários nomes, né? Mas também tem analista de logística com ênfase em Power BI, analista financeira com ênfase em criação de dashboards Power BI. E por que que o Power BI é diferente de outras ferramentas? Porque o Office está 99% dos computadores aí, né? Até o cara tá com o MacBook, ele tá usando o Word, o PowerPoint e o Excel, né? O Linux ali, às vezes, geralmente o pessoal usa algo mais gratuito, vai para open source ali. Mas atualmente, até o governo tá usando mais Office que antigamente. Antigamente era tudo open source. Hoje os órgãos do governo usam conta Microsoft. Então, o Power BI está integrado ali fácil, fácil com Excel, com SharePoint, OneDrive, até o próprio PowerPoint dá para colocar um Excel ali dentro, ou um Power BI ali dentro. Então, o Power BI é a ferramenta do, do mercado da atualidade que as empresas estão tendo esse olhar aí, tá? Tô vendo vaga de estagiário exigindo Power BI, né? Mas é isso, eu vou encerrar aqui então, vou finalizar a gravação